Olá, meus queridos. Hoje o nosso vídeo é completamente diferente. Eu estou aqui com André Cerqueira Martins. O André é protagonista de uma história, um dos protagonistas de uma história que o sonho virou pesadelo no Canadá, né? Não só no Canadá e nos Estados Unidos, né? O André e a família, eles estão vivendo um drama. O caso envolve prisão, roubo, agressão, traição, fraude, falsificação, rapto de crianças, né? Extradição, até perda da guarda das crianças pode acontecer no caso do André, que está tendo muita repercussão, inclusive no Brasil, saiu no Fantástico também. É um caso que envolve ele e a ex-esposa dele. Inclusive, a gente já está abrindo o espaço também para a ex-esposa, se ela quiser participar também, contar a versão dela da história. Hoje a gente vai ver quase sem corte, vai ter talvez um corte ou outro técnico aqui por causa da gravação do vídeo, mas quase sem corte o depoimento do André aqui, contando como foi essa história. Assim, a nossa ideia é ser imparcial, sem sensacionalismo e tentar ser mais claro possível para entender o que está acontecendo, né? É uma história que envolve o Canadá, o André está no Quebec, né, agora, envolve o Canadá e acho que é muito importante e de repente até uma forma da gente ajudar também, porque é uma história que está muito complicada. Certo, André? Obrigado, querido. Valeu mesmo. Vamos lá, então. Então vamos começar. A minha ideia é agora soltar para o André e deixar ele contar a história assim, desde o começo. A gente tem tempo. A minha ideia é fazer um programa um pouco mais comprido do que o que a gente faz normalmente, até para o André realmente, para a gente ter tempo de entender melhor essa história, tá? E conversar, fazer algumas perguntas, um bate-papo mesmo. Vai ser um bate-papo livre aqui, André. Beleza. Bom, vamos lá. Começa aí. Então, nós... Começa do começo mesmo. Volta. Vamos começar o começo. Nós morávamos em Porto Alegre, certo? E aí a Débora tinha essa ideia de migrar, né? O sonho americano, não canadense, mas o sonho americano. Vocês foram para os Estados Unidos, né? Exato. Primeiramente a gente acabou indo para os Estados Unidos, certo? Porém, tem um grande... Hoje, pensando bem, claro, já estou antecipando tudo, mas hoje, pensando bem, a minha esposa, ela sempre foi vitimista, tá? Primeiro dizer quem é a Débora, tá? A gente ficou 12 anos juntos e ela sempre foi a coitadinha que ninguém gostava. Infelizmente, ela usava isso e conseguia tudo comigo. Porque, infelizmente, hoje eu era bem apaixonado, completamente cego, isso eu não tenho vergonha de falar. Todo mundo sabe. Né? Então, peraí, deixa eu só fazer um disclaimer aqui também no começo do programa, acho que é importante assim. A Débora, né? Débora. A Débora também vai ter direito de resposta aqui, se ela quiser participar, quiser procurar a gente, ela tem direito também. Claro, né? claro. Então, assim, o André ele vai contar a versão dele, eu não vou julgar, eu vou deixar o André contar e realmente, assim, é a versão dele, cada um tem direito de contar a própria versão do fato, né? É um fato muito, assim, que tem muita briga, muito problema, né? É uma situação complicada. Envolve até roubo, né, André? Envolve roubo, acusação de roubo, né? Então, foi presa por roubo ela, né? Então... também, né? Também. Bom, enfim, vamos lá. Desculpa te interromper, agora não vou interromper mais. É só para deixar claro aqui, a Débora também tem direito de resposta. Se ela quiser, ela entre em contato com a gente, que ela também tem direito, tá? Mas hoje a gente está ouvindo a versão do André. Vai lá. Não, perfeito. Então, ela, fazendo isso comigo, ela sempre tinha todo o controle sobre mim. Ela pedia e eu acabava fazendo, cedendo. Um dia, a gente acabou indo para Orlando e ela conheceu a amiga dela. Eu não vou citar o nome porque eu recebi até ameaças, né? Se eu citasse o nome da amiga. Então, isso eu vou cuidar depois. Então, ela conheceu essa amiga e começou a querer muito ir para Orlando. Muito para Orlando, né? E tu via que aquilo ali era porque ela queria ficar perto da amiga. Hoje, pensando, né? Não porque era melhor para os meus filhos. Com certeza era. Primeiro mundo, os Estados Unidos é muito melhor para as crianças. O Canadá também. Mas hoje, pensando bem, né? Ela foi porque a amiga dela começou a falar com ela todo dia. Vem para cá, vai dar certo. E acabamos indo. Ok. Ela me convenceu. Eu não podia largar minha empresa, meus negócios. Eu tinha que ficar indo e voltando para o Brasil. Ela foi, né? Você é empresário no Brasil, né? Sim. Aí ela começou a morar lá, né? E eu voltava ao Brasil. Então ela ficava com essa amiga, com a família, que eu também era amigo da família, né? Casados e tal, com filhos, todo mundo, a gente se dava bem. A moça também era casada. A moça também casada. Ninguém imaginava que as duas poderiam estar juntas, enfim, algum dia na vida e tal. Nunca. Mas enfim. Tá, a gente acabou chegando lá. Nesse meio tempo foi aplicado o visto de estudo,
E foi aplicado esse visto, foi demorou, o governo não respondia se ia aprovar ou não. E aí a Débora já tinha aberto, já estava fazendo a Compromandô, que elas juntas usavam o nome de uma outra pessoa que é canadense, né, da família da amiga, para dizer que a empresa era aliás, de um americano, desculpa, ele tem o green card. Então, isso é errado, porque quando tu está lá com esse visto de estudo, tu não tem work permit, certo? Tu não pode trabalhar nos Estados Unidos nunca. Então, Tá, eles usaram a outra empresa para conseguir. Não ia abrir a empresa. Na real, foi assim. Como a gente ficou muito tempo lá, ela tinha que ganhar dinheiro lá para ficar, certo? Então, ela me prometia que ela ia fazer, ia acontecer para tudo a gente conseguir. E, de fato, ela tentou. Essa Compromandô, que foi na internet, uma empresa criada fictícia, né? Não existe. Mas, para ela não se prejudicar e nem a amiga, foi as duas que abriram juntas, elas disseram na internet e para todo mundo que era do parente da amiga. Né? Assim, teria como justificar que não era das duas, né? Porém, era na minha casa que era funcionado, porém, todos os extratos bancários de entrada e saída de dinheiro estavam no nome da Débora, né? Enfim, por causa disso, começaram a ficar preocupados também. Pô, não vai dar certo, daqui a pouco vão nos denunciar, a gente vai embora, a gente vai ser, sabe, colocado para fora do país, não vai poder nunca mais voltar. Ai, amor, tô achando que é melhor ir para o Canadá. Beleza. Ela que sugeriu vir para o Canadá. Sim, daí ela sugeriu. Ela começou a pensar, começou a falar com o pessoal, porque aqui automaticamente tu já ganha o work permit, e aí tu não está fazendo nada errado, né? E também tinha uns processos migratórios ali que te recebiam, tu já saía, né, bem mais tranquilo do que nos Estados Unidos. E ela começou a estudar e acabamos que a gente veio, certo? Né? Ela parou com a empresa com a amiga dela, né? E viemos. Quando a gente chega aqui, tá? A gente tem a ideia de esperar a documentação sair, certo? E aí a gente aplica... Vocês já foram, desculpa, vocês já foram direto para Quebec? Já foram direto para Quebec, é. Tá. Porque nós tínhamos amigos, temos até, aliás, só eu tenho agora, né? Porque ninguém mais fala com a Débora. A Débora tinha amigos em comum, a dela, aqui no Montreal e Blainville, certo? Claro que depois que descobriram o que a Débora fez, mas ninguém mais fala com ela. Inclusive vão depor a meu favor, né? Porque eles viram a Débora no primeiro dia que ela disse que supostamente eu agredi ela, sem nenhuma marca. Então estou bem tranquilo com relação a isso. E aí, quando a gente chega aqui, nós precisávamos do quê? Do dinheiro para ficar aqui, e já que nós iríamos ficar aqui provavelmente até para sempre, se bobear, né? Ou depois a Débora ia tentar ir para os Estados Unidos, porque o sonho dela era nos Estados Unidos. A gente acabou que tive que vender tudo no Brasil, né? Agora temos work permit, temos que fazer as coisas, vamos vender. Quando eu vou e volto, eu faço a venda da metade, digamos, que a gente tem, a gente já tinha um dinheiro bom para ficar aqui, né? Mas a Débora, aí eu não entendi o que aconteceu, hoje eu entendo. Aí começa o plano, e infelizmente eu acho que ela já estava com isso na cabeça. Ela começa a forçar e dizer: amor, tu tem que ir lá vender no Brasil, amor, tu tem que ir lá vender o outro, a gente vai precisar do dinheiro. E eu cheguei a mandar várias vezes, falei: não, eu quero dar para minha mãe esse apartamento, minha mãe não tem uma coisa legal, o meu apartamento é melhor e tal, uma cobertura, eu quero dar... Não te mete, tá? Ela sempre me cortava, e aí não sei o quê, e aí eu acabo sempre cedendo, sempre, infelizmente. Isso eu fui um grande erro na minha vida. Eu cedia muito o que ela queria. E aí eu acabo indo para o Brasil. Quanto tempo vocês estavam juntos? 12 anos. 12 anos. E tá. Sempre todo mundo conhece, inclusive a mãe dela, a irmã dela, e grande parte da família dela, acho que 90%, conhece e sabe como ela é. Ela fala que eu sou controlador, só um pouquinho. Ela falou no Fantástico, eu posso repetir, esqueci de ser no Fantástico. Ela falou isso. Controlador como? Ela ficava em Orlando e eu no Brasil. Eu sou controlador. Chegava a faturas de R$10 mil no cartão dela, no mínimo. Eu sou controlador. Tem faturas bem maiores que essas que eu nem quero expor, Rola. Que ela ficava brincando no Starbucks com a amiga, desculpe. Como o Fantástico diz, com a amiga, né? Enfim. Então ela ficava só curtindo a vida, era uma vida fútil, uma vida que não ia levar a lugar nenhum. E aí eu também, obviamente, eu discutia com isso. O casamento não estava na melhor fase do mundo. Obviamente eu falava isso. Dinheiro tem que ser controlado, né? O dinheiro gasto tem que ser controlado. Nós temos 2 filhos, né? Quem é pai sabe, não vai surgir em árvore, né? Então, nós tínhamos muito essas discussões assim, né? E agora no Canadá, quando a gente estava, e aí ela faz eu ir, vai lá e vende tudo e tal, aquele
como sempre, né? Aquela historinha de ninguém me ama, ninguém me quer, tu tem que fazer as coisas que tu gosta, que tu tem que provar que me ama, mais ou menos assim. Ai, tu não faz nada por mim. Aí eu acabo indo fazendo, eu vendo tudo e eu faço a remessa para o Canadá. Você E para os levou Estados Unidos, tá? todo o dinheiro que você tinha no Brasil, tudo que você tinha no Brasil, investimento, tudo, imóvel, tudo você mandou para o Canadá. Nem carro eu tenho mais, né? Eu acabei mandando, não, foi para o Canadá e para os Estados Unidos, tá? Para falar a coisa certa. Não foi para só... Deixa eu perguntar, por que ainda estava meio Canadá, meio Estados Unidos nessa hora ou não? Não estava mais, só que com o câmbio, quando eu fiz o câmbio, a remessa lá, tinha uma variação que me favorecia se eu botasse para os Estados Unidos, entendeu? Tá. Porque tu ganha 33%, tá? A diferença do dólar americano para o canadense. Tá. Então, como a gente gostava muito de viajar, seria também muito fácil nós pegar o carro aqui, atravessar nos Estados Unidos, sacar e vou trazer para cá. Né? Ou a gente também... Não, e a gente também ia muito para os Estados Unidos. Então, nossa vontade aqui, isso eu concordava com ela, isso era uma boa ideia, o lugar aqui em Montreal é fantástico. Está do lado de Nova York, está do lado de várias cidades maravilhosas, né? Então, desculpa, não sei se te atrapalha receber uma mensagem aqui. Não, tudo tranquilo. Aí, nossa ideia aqui é quase ao vivo hoje. Então, beleza, não tem problema. Aí é o seguinte, aí quando a ideia era boa, né? Tu ia lá, sacava 5 mil, trazia, porque enchia lá mesmo. Depois o meu filho, o Thiago, ama Nova York, ele adora Nova York. Então, era uma ideia boa, perfeito. Eu faço isso, eu tenho todas as provas do mundo que eu fiz. Fiz tudo certinho, feito no câmbio lá do shopping de Porto Alegre, enfim. Sim, normal. Isso é normal. Normal. Fazer normal. o câmbio não, é tranquilo. Os apartamentos, eu tinha a prova da entrada do dinheiro, tinha a prova da Você tem a declaração, isso daí está tranquilo. Não, mas eu digo por que não, porque uma das alegações que eu ouvi dela, né, tem tanta coisa que ela fala que às vezes ela se perde, é que eu tinha ainda coisas no Brasil. Não, isso facilmente eu provo, não tem nem por que perder tempo discutindo isso. Mas enfim, aí eu faço. Quando eu vendo a cobertura, o cara me paga tudo na hora da assinatura, certo? Pera, deixa eu entender uma coisa. Você foi para o... Quanto tempo? Só para entender questão de tempo. Nos Essa ida e vida sua nos Estados Unidos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí já veio direto para o Canadá. Daí em 2018 vai para o Canadá. Tá. E aí, 2018, aí tá desde 2018 no Canadá. No Canadá. Entendi. Aí no meio do final do ano de 2018 ali, né, a gente acaba pegando toda a documentação e essa ideia de vender tudo porque eu não ia vender nada, eu simplesmente estava sempre esperando, vai que não desce, eu tinha minha casa, eu tinha meus negócios, eu tinha minha vida boa. A garantia, né? Não era nem ruim a vida, era uma baita numa vida nós tínhamos. E eu posso dizer isso com tranquilidade. Eu não precisaria sair nunca no meu país. Eu só fiz porque, como ela infelizmente sempre teve um controle sobre mim, eu sempre acabava dizendo sim para tudo, eu acabei sempre cedendo. Mas você não tinha interesse em morar em outro país, então? Você nunca teve? Não, a gente acha muito legal, todo mundo que olha de fora. Todo mundo que olha, putz, o Canadá é fantástico, claro que é. Mas na minha situação financeira no país, a minha situação que eu tinha, minha mãe, meu irmão, eu não precisava sair, entendeu? Geralmente, às vezes o pessoal sai porque está com uma coisa ruim, não sei o quê, quer segurança e tal. Enfim, eu acho que nós tínhamos uma vida excelente, entendeu? Nós não precisávamos ter saído. Porém, a Débora, quando começou a falar com a amiga, esse interesse enlouqueceu. Foi 24 horas conversando, era toda hora no telefone, ela não arrumava a casa era uma zona, tem todo mundo de prova, ela não recebia ninguém mais em casa, ela só ficava no celular, no WhatsApp. E aí começou a querer fazer uma social media e tal, né? Virou um Instagram de maternidade, então ela ficava muito tempo no Instagram. E eu acho muito engraçado hoje ela ter postado maternidade a vida inteira, as duas, por sinal, e as duas ter feito esse absurdo que fizeram com meus filhos, né? Porque as crianças estão no serviço social por mentiras, né? Por tentar ganhar como se fosse um jogo, por ganância. Eu não sei o porquê. Porque... Calma, a gente vai chegar nisso aí ainda. Vamos na ordem da história para a gente chegar nessa... Então, daí a gente chega aqui, eu faço remessa para cá. E tá todo o nosso dinheiro aqui. Beleza, eu pego o meu avião, sem avisar, porque eu fiquei muito feliz que eu consegui vender a cobertura bem na Páscoa ali. A gente chegou na Páscoa e depois praticamente... Eu voltei na Páscoa ali. Depois praticamente o cara olhou, a pessoa olhou e se interessou e já começou a encaminhar para o pelado. E aí tá, beleza, boto tudo na conta aqui e me vem. Parceiro, nem aviso, né? Mando umas mensagens para despistar, né? Porque quem faz uma surpresa é óbvio que faz isso, né? Ela mesmo quando foi visitar a amiga nossa no Natal, agora a gente dizia que estava aqui, mas ele estava na estrada já indo. Isso é normal, quem faz uma surpresa. E eu chego. Cara, eu pego o avião, eu trouxe $600 no bolso, tá?
eu pego o avião com $600 no bolso, pego um táxi ali em Montreal, no aeroporto, e eu pago 80, pago 70, dou mais 10 para o cara feliz da vida, dou 80, estava muito feliz, entendeu? Eu ia brincar com meus filhos, fazia 5 anos, mais ou menos, 4, que a gente ficava nessa vida, indo e voltando. Eu, né? Ela sempre ficou no bem bom, eu, infelizmente, tinha que ficar indo e voltando. Abdiquei muito dos meus filhos, para meus filhos hoje falar francês, inglês, né? Para eles terem o melhor conforto. E ela também, né? Óbvio. E aí, quando eu chego, cara, é inacreditável, mas infelizmente já estava tudo na cabeça dela que ela tinha que fazer. E eu não entendi, mas hoje, depois de muito tempo montando quebra-cabeça, a gente entendeu, né? Tanto que ela foi presa e eu provei isso aí. Enfim, eu chego na porta de casa e aí ela começa com um fiasco dizendo que eu não posso entrar em casa. Não, tu não vai entrar em casa, porque eu vou chamar a polícia. E ela chama a polícia. E os caras me levam, mas me levam sem algemar, sem nada, né? E ela vai para a delegacia, pelo que parece, que depois me falaram, né? Chegou a delegada me dizendo, tá aqui, ela veio aqui, fez toda a denúncia e tal, né? E ela enche um papel, assim, ela fala um monte de coisa, que eu agredi, que eu ameacei e tal. Eu falei, meu Deus, começa a chorar. Eu só choro esse dia, porque é tão inacreditável que tu tem tudo no dia, aí por 5 minutos, 1 minuto a tua vida muda completamente, tu não tem nada, né? Porque eu vou para preso, eu fico preso aqui em Blainville, né? Os caras me deixam ali, falam para mim, ó, vai ter que ficar, eu começo a chorar aqui no maluco, porque eu achei que eu ia para lá só para depor alguma coisa, os caras vão dizer assim, ó, não briguem, vocês estão não sei o que e tal, sei lá. Não, você já preso. Foi preso, já foi. O cara me bota lá para dentro da delegacia para eu ficar lá dentro e ele me explicar o que estava acontecendo. Daí ele começa a explicar. Aí ele lê os direitos e tal, daí quando lê direitos já está sendo preso, né? Aí eu fiquei lá, ele falou assim, amanhã tu vai encontrar o juiz, porque é normal, assim, no Quebec. Quando tu vai, suposto agressor para uma mulher, a mulher geralmente existe esse problema na sociedade. A Débora é advogada no Brasil. Ela é advogada aqui também. Depois que eu faço as remessas, ela já tinha sacado. Eu não sabia isso antes, tá? Mas depois que eu saio. Vamos por partes, né? Aí a Débora, sendo advogada, ela sabia exatamente o que ela tinha que botar no papel para me prejudicar. Isso é muito fácil para quem é advogado, né? E aqui ela também estuda direito. E aí o engraçado foi isso, né? Ela pega e enche o papel de coisa, eu fico preso. Aí no outro dia aqui no Quebec é automático, tu vai visitar o juiz vai te dar uma puniçãozinha ali, não pode ficar perto da tua mulher mais, aquela coisa de te liberar. E aí eu tenho o maior azar da vida, né? Que o Fantástico também não colocou. Eu só fico preso 4 dias porque não acharam um intérprete para me dizer as regras que eu teria que ficar perto ou longe dela, entendeu? Quando eu chego na quinta-feira preso, eu sou preso na quinta, na sexta eu encontro o juiz e vou liberado automático, é assim que é. E eu não sou liberado, eu encontro o juiz me fala, eles me falam em inglês assim, dizendo, ó, tu não vai ser liberado porque eu preciso te dar as regras e tu precisa de um intérprete em português. Então tu vai ficar aqui até segunda nós vamos disponibilizar um intérprete para ti. Ele precisa, peraí, para entender, ele precisa das regras da sua soltura em português. A regra tem que ser feita em português. Olha. E também porque o meu inglês também não é bom, então não sei se por isso ou se para qualquer um. Para ficar claro, né? Eu acho que pela lei assim, né? Tem que ficar claro que você entendeu, né? Não, perfeito, exatamente. Eu desespero de novo, porque já estava desesperado lá, né? Então eu tenho que dormir sábado e domingo, cara, lá. E é a pior sensação do mundo, isso aí não existe, tu fica numa jaula, obviamente, é mais ou menos isso, é uma cena de filme absurda, de terror, de horror mesmo. Você ficou sozinho? Não sozinho. Tu fica no meio de... Eles vão te colocando assim, eles te colocam sentado aqui com mais 4, 5, aí depois eles vão te tirando dessa posição, dessa cela aqui, vão te colocando em outras, aí daqui a pouco 2 da manhã, 10 da noite, fecha tudo, todo mundo dorme, aí eu dormi com outra pessoa, entendeu? Cara, mas é assim, a cena... Vai te tirando, mudando de cela. Pelo menos comigo foi assim, daí eles te dão um sanduíche e um negocinho desse tamanho de suco de laranja, meu Deus, eu morria de sede. Nossa. É assim, eu não tenho noção de cadeia, graças a Deus, nem quero ter, mas é aquela coisa de filme mesmo. Coisa de filme. Os caras do meu lado que esfaquearam gente, conversando, né? E eu já não sabia se eu falava nada com ninguém, porque não sabia nem o que eu estava fazendo lá e eu já estava com medo de tudo, né? Você interagiu com o pessoal? Você chegou a falar alguma coisa? Como é que foi? Falar, né, com o pessoal, né? Porque eles vinham perguntar, o que tá fazendo aqui e tal. E o pessoal já há 5 anos, 10 anos, eu esfaqueei alguém, minha mulher é prostituta. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Hoje eu consigo rir.
Ele já estava há 5 anos lá. Mas era assim, não é porque é uma diferença entre cadeia e prisão, né? Eu não entendo direito, mas tem uma que é temporária. Mas acabamos ficando em Saint-Jérôme. Saint-Jérôme daí é um lugar que tem as duas, né? Porque Blainville é uma prisão tranquila. Bar, limpíssimo, espetacular. Tem tu, um vaso e um lugar para te dormir perfeito. Te dão uma comidinha que eles compram sozinho, até no mercado. Olha só. Não, te dão até uma comida do GA aqui do mercado, né? Então, perfeito, né? É horrível, mas não é tão ruim. Mas aí em Saint-Jérôme, nossa, em Saint-Jérôme é péssimo. Olha só. Enfim, aí eu saio, graças a Deus. Aí aqueles dias ali só choro, não entendo de nada que tá fazendo. Eu olho para a rua assim, fica aqueles lugares maravilhosos que tinha sol, né? Quando eu cheguei era verão, um sol bonito, aquela coisa linda. As crianças brincando, eu pensando, meu, por que eu não tô com meus filhos? O que tá acontecendo? O que a Débora tá fazendo? Não entendi, fiquei pensando, meu, acho que a Débora vai pedir perdão, eu vou sair daqui, vai estar tudo bem. Não entendi, sabe? Mas tudo bem, eu só rezava e deu. E saí, graças a Deus saí. Segunda-feira encontraram o intérprete. E aí eles só leram as minhas regras, tu vai ter que pagar 250, tu vai ter que não ficar mais perto dela, não volta para casa, tu não pode voltar para casa. E aí eu, tem esse lance tinha o lance de distância, não? Tem distância, tipo, tu não pode ficar 200 metros, se não me engano, 200 metros. Tipo, tu não pode ameaçar ela, tu não pode ir atrás dela para querer matar ela, né? Que é óbvio, né? E eu não tentei nem ligar para ela na vida. Se eu fosse um cara que eu tentasse não cumprir regra, eu teria no mínimo ligar, né? Não, nem ligar, eu tentei ligar para ela para não me incomodar, porque eu imaginei que ela estava tentando alguma coisa depois que eu saí, que eu vi, né? Aí... Assim, só para entender, a alegação dela foi de agressão. Foi de agressão, Foi assim, você estava chegando de viagem, como é que foi essa história? Você falou que você estava chegando do Brasil. Sim, eu chego de viagem, eu pego o táxi, como eu te falei, e eu entro aqui em casa. Quando eu estou entrando em casa, estou com minhas malas na frente da porta. E aí, quando eu encosto na porta, né, para entrar, e ela já vê e já fala, tu não vai entrar, e já começa a fazer um fiasco dizendo que ia chamar a polícia, e ela chama, inacreditavelmente, entendeu? E aí eles me levam por isso, por causa do fiasco, de tudo, ela disse que eu agredi ela. Isso não existe. Ela falou que você agrediu ela nesse momento aí, nesse momento que você chegou. Ela já falou umas 10 vezes, tipo assim, é claro, né? Eu tenho vários amigos, certo? Que eram dela, a princípio. Mas começaram a me contar, ela chegou em Orlando, daí o que ela faz? Quando eu saio, né, deixa eu contar certinho a ordem da timeline. Quando eu saio, eu vou para o Tim Hortons pegar o Wi-Fi, eu ligo meu celular. Isso segunda-feira, né? Aí eu ligo meu celular e começo a olhar as contas bancárias e, meu Deus do céu, estavam zeradas praticamente. Não zeradas, ela tinha 1.281,43. Era esse o dinheiro que eu ia ter para poder alugar uma casa, para poder ter um carro, porque nem a chave do... Nós temos 2 carros, nem a chave do outro carro ela deixou, dizendo que era dela. E eu desespero. Vou na casa de um outro amigo, né? Eu vi no Fantástico lá que vocês tinham, quanto tinha na conta? 120 mil, não era uma coisa assim? 400 e poucos mil reais, né? R$1.000 que dá uns 120 mil dólares, né? Aí, cara, mas isso é quebrado, né? As contas entre as duas. Tá, não era na mesma. Tá. Mas enfim. Aí, cara, eu saio e vou num amigo meu. E eu falo, meu, pelo amor de Deus, não quero nem me receber. Porque ela já tinha ido lá falando que eu era um monstro, certo? E aí todo mundo que ouve uma pessoa chorar e supostamente for agredida, a pessoa acredita, né? Pô, verdade, que absurdo, né? E ela é muito boa, uma atriz fantástica, né? Mas ela chegou nesse dia lá, falou com esse pessoal, ela chegou fria, ela chegou de boa, tranquila, mas disse a história triste, né? Falando mal para o meu filho na frente deles. E eles serão minhas testemunhas, né? Eles são as maiores testemunhas que eu tenho. Eles, no dia que a Débora sai da delegacia, dia 9, quando ela bota ele na prisão, ela vai buscar nossos filhos na casa desses nossos amigos, porque ela pediu para eles buscarem na escola, porque ela estaria na delegacia, aquela coisa toda. Quando ela vai buscar as crianças nessa casa dos nossos amigos veem ela sem nenhuma marca. Nada. Fria, tranquila, contando a história e falando mal de mim pro Thiago. Segundo ela, teve o exame, né? O corpo de delito. Não teve. Eu acredito que não teve, senão eu já teria sabido, né? O processo tem que saber. O próprio Fantástico falou que, né, que não teve acesso, não conseguiu. Teve acesso ao. Pelo que o Fantástico disse, ela disse que tirou fotos depois, porque eu, na primeira corte contra ela, ouvi isso dela, então posso falar tranquilamente. Ela chegou numa primeira corte e disse: eu encontrei várias marcas no meu corpo quando eu estava em Orlando. E eu mandei para depois. Isso não existe. Eu também encontrei agora, umas de 2 anos atrás, que ela me agrediu, e eu estou mandando para a polícia. Isso não existe.
Mas, enfim. Ah, entendi. Ela falou que a marca daquele tempo. Entendi. Não, ela falou que encontrou, pelo que ela botou no Fantástico e que ela depôs na corte aqui, ela disse que encontrou marcas depois que ela foi para Orlando. Entendi. Ela nem sentiu e tal, que depois, ai, não estava tão nervosa, meu Deus. Enfim, Tá. eu estou no Bom, mas Brasil, voltando. Aí Jefferson. tava voltando aqui para cá. Aí Ah, esse meu amigo, ele disse para mim que ela foi para Orlando. Ele falou assim, André, eu estou sabendo que ela foi para Orlando. Eu falei, mas como? Por quê? Daí eu falei, putz, foi para casa da amiga, óbvio, ela só tinha essa amiga, né? Ela não tinha muitos amigos. Aí eu falei, foi ficar com a família dos caras lá, né? E aí eu falei, mas cara, ela sacou todo o dinheiro, como é que eu vou dormir? Que eu vou fazer? E ele falou, não acredito. Eu falei, sério? E aí, tá, eu fico perdido, eu ligo para fico para um chinês, o chinês amigo meu aqui, ele me dá uma carona. Eu vou para a polícia na mesma hora, tentar dizer, olha só, fui roubado, o que é isso? Cadê meus filhos? Eu não autorizei ninguém a sair e quero ver meus filhos e tal. E a polícia meio que, André, tô aqui, né? Tipo, volta amanhã, né? Cara, enfim. Aí eu volto no outro dia, praticamente todo dia, na polícia. Eu vou na polícia no outro dia, a detetive Cláudia assume, e ela me interroga bastante, faço até gravação, até um interrogatório gravado numa sala e tal. Faço questão de ajudar em que ela quiser. Ela me pergunta 10 vezes você a tem. história. Como é que é? Legal. Você tem que todo dia prestar Não, depoimento? não, eu vou procurar minha justiça, eu sou a vítima, não ela, entendeu? E Tá. aí, eu vou todo dia, mas nos primeiros dias que eu estou chegando lá, ela quer me interrogar sobre o acontecimento dia 9. E eu faço questão de falar tudo bem, não tem problema nenhum, eu falo e refalo. E eu começo a provar para ela que, olha só, mas ela tirou o dinheiro e eu não estou entendendo nada que está acontecendo, eu não encostei nela, mas agora eu comecei a entender. Depois que a própria mãe da amiga me liga e me diz, olha só, tô achando estranho aqui. Ela chegou, a tua mulher, né, dizendo que tu pegou uma faca, que tu foi para cima, que tu explodiu a porta, que não sei o quê, que isso e aquilo. Tem como tu nos contar o que aconteceu? E aí, isso a mãe da amiga dizendo, né? E aí, que o Thiago disse isso na mesa do restaurante lá, que eles vão sempre, para todo mundo ouvir. O Thiago falou isso. Ou seja, o Thiago estava até na aula no dia. Olha o que está fazendo com a cabeça das crianças, né? A blogueira de maternidade. Olha o que está fazendo com a cabeça das crianças. As crianças não estavam aqui no dia 9. Já está tudo errado. Já está tudo errado. Mas, enfim, já está mais ou menos o plano de, tu não vai mais morar com teu pai, eu quero a guarda para mim, tu sabe, teu pai acabou. É mais ou menos o que ele estava tentando fazer já desde o início. Mas E nesse aí, momento ainda ela estava com as crianças, né? sim, ela pegou o carro, Ah, no dia 9, depois eu descubro, tá? Depois que é bem complicado contando por timeline, mas se contar eu resumindo é muito mais fácil. Eu descubro que dia 9, quando ela me bota na cadeia, no outro dia ela pega o carro de manhã e ela vai para os Estados Unidos. dia Na 9 hora que de, ela. dia 9 de Dia, setembro. dia 9 de maio. Maio. Ah, tá. Dia 9 É de um maio. bom tempo já. 10 de maio Ah. é o dia que ela atravessa a fronteira usando o meu cartão ainda. E ela pega o meu cartão e ela atravessa dizendo que estava com medo, né? É que ela se perde. Ela assina documentos dizendo que estava com medo, por isso que ela foi, e ela assina documentos dizendo que estava de férias. Depende do que convém para ela, entendeu? A gente tem os dois documentos. Tanto que o próprio juiz da última corte das crianças já disse que ela se contradiz, tem várias contradições no depoimento dela. Então, só por aí já está errado. E aí ela vai, olha a pessoa que está com medo, vê se tu concorda comigo. A pessoa que está com medo, ela sai a comprar roupa de marcas em shopping? Não. Ela vai no banco correndo e saca todo o dinheiro que tem nos Estados Unidos? Não. A pessoa que está com medo, ela vai o que fazer? Ela vai para a polícia, que nem eu, que foi todo dia tentar mostrar a verdade. A pessoa vai, se está querendo se proteger, vai direto para casa de alguém, né? E primeira coisa, não precisa se proteger se tu tem uma protetiva no Canadá. Não existe tu sair do Canadá, tá com medo de alguém. Não existe. Isso é impossível, é inacreditável. Tu tem um Canadá que é um puta no país, de um minuto a polícia chega, e tu tem uma protetiva, já que tu criou, já que ela foi inteligente. Não precisava se proteger de nada. Mas ela usa o sistema para ir lá para os Estados Unidos, sacar tudo que tinha lá e encontrar amiga, suposta amiga, certo? Mas, quando chega lá, que ainda estava falando, a mãe dela me liga e ela começa a entender que eu conto que sacou o dinheiro, que eu não encostei, que eu não estou entendendo, que eu estava desesperado e que eu não sabia como é que eu ia viver aqui, como é que eu ia passar esses dias aqui. E aí ela fala assim, agora eu estou entendendo. A minha filha também saiu de casa. Bem assim, ela meio que para assim e começa a falar, meu Deus do céu. Minha filha também saiu de casa, tipo, pediu divórcio, não sei como é que foi o negócio deles lá.
e eles alugaram uma casa para morar junto. Aí eu falei, estranho, será que elas estão namorando? Né? Mas, dito e feito, né? Quando vê elas sabendo que... Aí, pô, já começa a pensar melhor, né? Já começa, putz, só um pouquinho, elas então alugaram uma casa junto, o André pegou todo o dinheiro para tentar ficar nos Estados Unidos com ela, não sei, começa a pensar. Isso foi quanto tempo depois de você foi preso, né? Você ficou esses 4 dias? 10 de maio eu saio, e eu acho que uns 2 dias depois a mãe da amiga já me liga, dizendo que ela chegou lá dizendo um monte de merda de mim, um monte de besteira, desculpa a palavra, um monte de besteira de mim e tal, e que queria saber, e aí meio que começamos a conversar, né? Ela também não concorda com isso, eu tenho mensagens dela dizendo que não concorda, eu tenho várias mensagens, tenho várias provas da própria família da Letícia dizendo que não concordo. Por quê? Porque é rápido de criança que ela está fazendo. Além de todo esse negócio do dinheiro, não concordo. Ela levou, então, isso é importante. Ela levou as crianças para os Estados Unidos sem a sua autorização, porque precisaria ter autorização. Eu estava na prisão, como é que eu ia autorizar? Entende? Não, mas você já tinha saído, não? Não. Não, ela foi enquanto você estava. Exato, é esse o grande lance do negócio, é esse que tem que pensar. Ela usa o sistema, porque eu fico parado um dia, para pegar o carro e as crianças e tchau para outro país. E no mesmo dia que eu estou dentro da prisão, ela saca todo o dinheiro. A pessoa que é correta não faz isso, certo? Não faz. Eu adquiri o nosso patrimônio inteiro, eu adquiri, não foi ela, foi eu que trabalhei a vida inteira. E eu sei que, infelizmente, mesmo eu adquirindo, é nosso, é metade, certo? Seria 50% de cada um. Mas ela faz e saca tudo. E leva as crianças sem o meu consentimento. Tudo errado, completamente errado. E o pior, eu estou tentando falar com as crianças, né? Eu tenho que ligar para a amiga, porque eu não quero me envolver com a Débora, para que ela use contra mim alguma coisa, e ela não podia também. Né? Então eu ligo para a amiga e tento e nada. Daqui a pouco eu vou na polícia toda hora, eu falo, olha só, começa a entender mais as coisas. Olha, descobri que estão namorando, descobri que não sei o quê, sacaram o dinheiro, eu não encostei, o que está acontecendo? Ela vai ficar morando lá com a nova companheira, ela vai aplicar um visto, meus filhos vão voltar quando? Eu não consigo falar, não sei se meus filhos estão bem. E aí a polícia começa a tentar mandar, que eu saiba, né, que ela me dizia, mandar mensagem com ela, olha só, o André tá errada, né? Você tem que deixar o André falar com a criança e tal. E aí ela não tá nem aí, ela não responde, né? Pelo que parece. Ela não respondeu à polícia? Não tá nem aí. Aí um dia a polícia falou alguma coisa mais incisiva, pelo que ela me falou, tá ligado? E aí esse dia a amiga, eu ligo para essa amiga e essa amiga atende. E eu consigo falar com o Thiago, não, com a Valentina primeiro, né? O nome das crianças, tudo bem falar. A Valentina tá, não sei entender nada, coitadinha. Cadê tu, pai? Quero te ver, né? Vai. Eles estão em quantos anos? A Valentina tem 4, vai fazer 5 amanhã. E o Thiago vai fazer 9 em outubro. Ele tem 8. Né? E aí tá. Igual os meus, assim. Bem parecido. Assim, me identifico igual os meus. Assim, bem parecido. E aí, esse dia eu consigo falar. E aí, quando eu falo com o Thiago, tu vê que o Thiago está completamente alienado, né? E aí eu começo a reclamar disso aí, mostro para a polícia também. Eu tenho gravado todas as vezes que eu consigo falar, eu gravo. Todas as vezes eu provo que a alienação está pegando muito forte. Começaram a falar coisas muito ruins de mim, começaram a tentar fazer o Thiago mentir a favor delas, e eu falo delas porque daí já estão morando juntas, e com certeza uma tem aval da outra do que está fazendo. Né? Peraí, as crianças começam a falar coisas... Não, começa a não responder nada. Tipo, onde é que tu tá, filhão? Eles olham pro lado. Não sei se eu posso. Ô, filhão, e aí, como é que tu tá? Tá bem? Não sei o quê. E tu fez o quê? Não pode dizer. Olha pro lado. Cara, completamente alienado. Isso no Skype, conversando no Skype. No WhatsApp. No WhatsApp, vídeo, tá. Né? FaceTime, digamos. Tá. Completamente. E aí eu tento ligar, e aí também não consigo. Daí dificultam, me cortam, falam besteiras, chegam a dar risada da minha cara. E isso é um absurdo da vida, sabe? Tem uma mensagem que eu falo no Fantástico, explico, o Fantástico também não bota, né? Para ver a maldade da pessoa, a frieza. A nossa ideia, por isso que a gente, assim, desculpa, deixa eu fazer um parênteses aqui. A nossa ideia não é fazer sensacionalismo, mas é realmente assim, é deixar aberto para você contar, assim, sem corte. A nossa ideia é não ter. Você contar livremente a sua história, porque é uma história que, assim, tem tanta reviravolta, tem né? Reviravolta demais. Né? Então, assim. Daí... Você está livre para contar a sua versão, realmente. Mas vai lá, fala aí. Então, você estava falando que o Fantástico cortou, que você falou lá. O Fantástico cortou essa parte, por exemplo, né? Que eu estou tentando falar muito com as crianças e meio que sou proibido. Elas começam a rir da minha cara. E isso é inacreditável. Tu tá sabendo que tu deixou a pessoa quebrada no outro país,
Tu tá sabendo que tu tá tentando tirar as crianças, tu tá sabendo que tu tá destruindo a vida de uma pessoa que ficou 12 anos contigo e que te realizou todos os sonhos. Não foi um só, foi todos. Tudo que ela queria, ela ganhou, né? E aí é muita maldade, é muita maldade. E eu tento tudo que elas falam. Eu tento falar com a Valentina, aí eu estou tentando uma aproximação, porque eu vejo que eles não estão deixando, e eu vou lá comprar uns donuts, por exemplo, e aí eu mando uma foto printada, olha os donuts aqui, bota para a Valentina que ela vai lembrar, porque a Valentina ama donuts para comigo e comer. Aqueles mais baratos possíveis, entendeu? Não tem nada demais. E ela responde rindo, a amiga, não a Débora. Rindo, dizendo que acho que está comprando tua filha, que não sei o quê. Quem é ela para se meter no meu convívio com minhas filhas, entendeu? Já está tudo errado. Mas eu tenho que ficar tranquilo, não posso falar nada, né? E tá errado, mas o que eu faço? Eu printo e mando na polícia. Printo e mando na polícia. E nesse momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que, ao mesmo tempo que lutar por justiça, eu tenho que ir atrás de advogado, que eu não tenho nenhum, porque eu tenho que pagar, eu tenho que ir atrás de ajuda jurídica aqui, e eu tenho que ir atrás de dinheiro para comer. Então, é muito difícil a minha situação. Eu tenho que Advogado trabalhar... aí, mas você não tem opção de advogado público? Não, então. Aí eu tenho que começar a lavar vidro, a fazer qualquer trabalho aqui braçal, mudanças, que era um período de mudanças, né? Eu tenho que ir atrás da ajuda jurídica, assinar um monte de documento para tentar pegar advogado público. O pessoal tudo fala inglês, francês, péssimo a minha comunicação daí. E tudo demora, burocrático e tal. Enquanto, sabe o que acontecia? O mais inacreditável, tu vai ver a maldade, a frieza. Enquanto isso, eu tenho todas as provas. Enquanto isso, elas postavam diversão, festa, curtindo o dinheiro, curtindo bons lugares, viagens. Elas criaram um perfil com botaram 194 fotos. Elas criaram o perfil em inglês, nós e 4 crianças, ou seja, elas já tinham tudo pensado para ficarem juntas e postarem uma vida feliz, as 2 e 4 crianças. Né? Os dois filhos dela também. Cara, 194 fotos. E posts na internet de stories, curtindo Miami, curtindo SeaWorld, curtindo Atlanta, Texas, curtindo a vida, cara. Inacreditável. Quanto tempo ficou nisso daí? Ela lá. Elas não sabiam que iam ser presas nunca. Elas ficaram rindo até virem para cá. Então, mas quanto tempo deu isso? 8 de julho, até 10 de maio, 12 de assim, ela atravessou a fronteira 10 de maio, chegou em 12 de maio em Orlando, mais ou menos, é o que dá. E ela ficou até 8 de julho curtindo. Ou seja, 2 meses mais ou menos. Curtindo. Tá. E aí, cara, isso é muito triste, é muito revoltante. Eu chorava, eu desesperava, eu mostrava para a polícia também começou a olhar e falar: meu Deus do céu, o que é isso, sabe? A policial tem filho. Quando no momento eu chego na polícia com essa mensagem aqui, que eu tenho aqui na minha frente, não vou mostrar, enfim, mas essa mensagem aqui, a polícia também daí tem 4 filhos, a policial. Ela pega essa mensagem aqui e fala: não, isso aqui é suficiente, chega, né? Vamos abrir a mensagem é assim, ó, ela sabendo que me tiraram todo o dinheiro, e eu tentando falar uns 10 dias com as crianças e nada de me responder, né? Eu falo inglês dessa vez, porque eu ia printar, é óbvio que eu ia printar, eu ia tentar, e eu boto assim: can you explain why I can't talk with my kids? Por que eu não posso falar com meus filhos? Sabe? Meu inglês ruim, mas eu tentei assim. E aí, veja, ela não responde, 7 da manhã isso, porque no outro dia, bom, não sei, 7 da manhã. Aí passa o dia inteiro, deixa eu ver aqui. Aí 7 da noite. 7 da noite ela responde: não conseguiu o advogado. Não conseguiu o advogado que falasse português, né? Agora tu vai ter que ficar escrevendo em 2 línguas para facilitar os prints. Só Jesus na causa. Rindo da minha cara. E aí ela continua, eu boto assim: triste a tua resposta. Eu só quero falar com meus filhos. E ela bota em inglês essa mesma frase. E only Jesus in the case. E... Como é que é? Desculpa. Não, ela coloca em inglês. Eu vou te botar aqui para isso aqui não tem problema nenhum. Isso aqui eu não. Não vai dar para ver. Sobe um pouco. Tá. Ela faz. Peraí, só um pouquinho, peraí. Deixa mais um pouquinho. Dá para o pessoal ler direito. Afasta só mais um pouquinho. Aí, perfeito. Aí tu imagina, né? Como é que tu se sente louco para falar com teus filhos, as pessoas proibindo, curtindo a vida com o teu dinheiro,
e raptando outras crianças. E elas achando que estão fazendo a coisa certa. Só que já, nesse ponto, já tinha a Polícia Royal sendo chamada. E ela pega essa mensagem, encaminha para a Royal também, e já acha tudo um absurdo que está acontecendo a detetive, porque também tem filhos. Não interessa, ela falou, foi o que a detetive sempre falou, vocês se virem, mas esse negócio com as crianças está tudo errado, o negócio do roubo está tudo errado, essa coisa está tudo errado. Enfim. Ou seja, a preocupação principal deles era as crianças. Sim, rápido, né? Absurdo, né? Porque tem mais um agravante nisso. A dona, a ex-esposa, Débora, ela tira as crianças da escola antes do término escolar. O meu filho quase repete a série, só não repete porque ele tinha notas boas, o governo acabou botando ele na terceira. Mas até isso ela fez. Tudo para encontrar a nova namorada, assumir, tudo por ganância. Ela simplesmente tira as crianças da escola. Isso está errado, isso é um absurdo, isso também não pode, aqui é contravenção aqui no código e tal, até ela ouviu isso da juíza. E tudo é agravante, né? Tudo errado. As e aí, crianças estavam... Nem nos Estados Unidos elas estavam na escola, elas tinham saído completamente. Não, foram para curtir férias, como se fosse, né? Tanto que esse é o grande erro dela. Ela se perde. Ela coloca quando convém que eu autorizei e que era férias das crianças. E outra hora ela fala, depende como convém, né? Que ela estava com medo de mim, por isso, para salvar todo mundo, ela foi para Orlando. Não faz sentido todas as histórias que eu tenho, todas as fotos que eu tenho de hotel 5 estrelas, de curtição de festa, alegria completamente. Não faz sentido a pessoa estar com medo, né? Nem demonstra isso. Mas, enfim, aí nesse momento o Royal já está sabendo. Isso é uma coisa bem de filme, né? A Royal é uma polícia tipo FBI, assim, vê uns caras de terno e tal, vestido no Men in Black, né? Olha só. Não, é muito engraçado. É triste, mas essa parte é engraçada. Assim, eles foram para lá? Como é que foi isso? Não, daí eles vêm conversar comigo, né? A polícia de Blainville, a local, chama eles para conversar comigo, né? Nesse momento também já... Cara, quando eu soube de todo o rolo, eu me matei pelos meus filhos para poder ver meus filhos de novo, para poder provar que isso era um grande golpe. Eu mandei cartas para Washington, eu mandei cartas para Ottawa, e-mails, ligações. Eu liguei para o meu banco dos Estados Unidos para falar. Eu queria saber o que estava acontecendo. E, nesse momento, até a polícia americana já está sabendo. Elas não sabem, óbvio. Né? Acho que vão saber agora nesse vídeo, porque elas também não sabiam, que a polícia americana já sabia. Né? Eu posso dar uma vantagem para elas aqui, não tem problema nenhum. E aí, não tem problema. Aí elas pegam e a Polícia Royal se mete, fala comigo, vamos para uma sala, conversamos, o cara já tem um dossiê desse tamanho assim de provas, né? Ele me garante que ele vai dar o andamento e vai ter que falar com ele antes da Débora, quando a Débora pisar aqui. Ele faz uma estratégia, ele diz para mim, olha só, ela pode ir presa nos Estados Unidos, porém, teus filhos vão por serviço social nos Estados Unidos, a gente não quer isso. E aí eu fico, tu sabe o endereço de lá? Aí eu sabia os endereços. Daí, nesse momento, a Royal já tem uma ideia de prender ela ia ser presa nos próprios Estados Unidos, mas ela diz que eles dizem que para evitar as crianças irem para o serviço social nos Estados Unidos, né, que ela não poderia ir para buscá-los e tal, eles vão esperar ela vir. Eles fazem assim: 8 de julho é tua corte, André. Se realmente ela quer te deportar, que esse é o grande plano, ela chega a mandar uma mensagem para uma amiga dela, que era tudo amiga dela, na real. Mas quando eu começo eles verem a minha dificuldade, eu tenho que lavar vidro, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer e eu fico sem nada aqui, elas também começam a questionar, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo é crime. A mensagem é essa: o que tu tá fazendo é crime, tu tá raptando as crianças, tu deixou o cara sem nada, o cara ficou 12 anos contigo, tu tá louca, tipo assim, tu tá errada. Isso é crime também. Ela não gosta e ela responde ela sempre foi arrogante, a Débora. E ela responde dizendo que fez isso consciente. E eu tenho a mensagem. E eu vou na polícia também e mostro, né? E a Royal também anexa isso como prova. Né? Tem o print disso. Não, claro, né? Porque ela amiga delas e dela nunca seriam contra ela. Mas depois de todo esse negócio que ela fez, não tem um que é a favor dela. E até porque tem as crianças envolvidas, né? E é separa, mas pelo amor de Deus, não faz essa sacanagem. Independente, assim, a minha ideia não é julgar de forma alguma, mas claro, independente de briga de casal, independente do que aconteceu na briga de casal, as crianças são prioridade, né? Tem que ser prioridade na história. E eu jamais disse para as crianças que a mãe deles foi presa. E elas todo dia falaram. Porque eu tenho gravações das crianças falando assim de polícia. Que criança que fala de polícia, né? Se tu não disse nada. Ah, papai, tu já saiu da polícia? Imagina a Valentina pequenininha falar isso.
Né? E aí, enfim, a polícia arma todo e ela tem que vir 8 de julho me encontrar aqui na corte se ela quisesse realmente me deportar. E o plano dela é me deportar. Então, eu falei para a polícia, ela vai vir. Tenho certeza. Peraí, ela estava com uma ação para te deportar? Não, uma ação de agressão contra mim. Eu ia ser julgado, é a inicial. Eu ia ter tá. corte dia 8 de julho para me apresentar lá e eles dizerem, ó, a tua ação tem prova suficiente? Não tem, vai começar, não vai, entendeu? E aí ela teria que vir. Se ela não viesse, cai, entendeu? Então eu falei para o policial, eu falei, com certeza ela vai vir. Ela não quer que eu fique junto aqui, porque daí ela me deporta. Porque se cair a ação, né? Se cair a ação, ela também perde o respaldo legal da coisa. Por também. isso que ela tinha Então, que vir. Não, e eu também, ela tem que me deportar. Por quê? Porque se eu sou deportado do Brasil, tu sabe que eu nunca mais recupero dinheiro. E o pior de tudo, do Brasil nunca mais recupero as crianças. Até um processo do Brasil rolar, eles viram canadense, e aí? É complicado demais. É por isso que, na sua opinião, é por isso que ela Claro. tá querendo a sua deportação. Claro, Tava querendo. toda a vida. Tava querendo, né? Entendi. Mas toda a vida. Aí ela tinha tranquilidade de cuidar das crianças do jeito dela e escolher o resto da vida a coisa, ela desligaria o telefone como ela já fez com a família dela. Ela faz isso, ela escolhe quem é o familiar do que ela gosta. A tia das crianças ama as crianças, mas não quero que a tia fale mais. A irmã dela. Quero agora que seja uma outra pessoa que convém mais, entendeu? É muito, muito. A Débora é muito interesseira, né? Então, infelizmente, ela coloca os amigos que ela acha mais interessante. E aí os amigos viram tios, viram família. Você não concorda? Né? E aí, quando ela vem dia 8, ela vem de avião, descubro isso depois, mas ela vem de avião, ela e a namorada, e a companheira, né? Já assumidas, enfim, vieram para participar da corte. Ela assumiu, né? Isso assim, fica bem claro aqui. Ela mesma assumiu a relação, né? Inclusive. No Fantástico, lá ela assumiu. Ela assumiu, mas a amiga não pode assumir porque é dependente do visto do marido. Ela não ela tem um visto nos Estados Unidos que foi aplicado, o marido é o aplicante principal e ela é só uma dependente. Que nem eu aqui. E a Débora é a aplicante principal e eu mesmo tendo pago tudo, eu sou dependente. Então é óbvio que a amiga não vai brigar com o marido, né? Tem muito interesse envolvido. Mas o marido dela, um parênteses, só você já volta com essa história, mas o marido dela sabe como é que tá a situação dele? Sabe. Porque eles estavam morando em Orlando, né? Então, quando ela pede para sair de casa, não sei como é que foi, daí é coisa deles e eu também não quero me envolver. Você não sabe detalhes da... Não, eu tentei saber, mas também ele também não quer falar alguma coisa, eu também não quero também saber, deixa eles no caso deles. Mas eu sei que ali tem um interesse comum do visto, então com certeza brigar não é a melhor situação, entendeu? Você acha que talvez estejam levando em banho-maria? Não, com certeza. Os dois, tem que levar, porque se for de fato fazer a coisa certa, separou, aplica um outro visto, porque tu não pode exigir um visto casado, que nem eu aqui. A partir do momento que eu assinar a separação, meu visto tem que cair automaticamente e eu procurar um outro. Que eu nem quero, eu quero voltar para o meu país, com a minha família e deu. Você pretende voltar para o Brasil? Claro, não, isso aqui para mim, o Canadá e os Estados Unidos é o sonho, né, de todo mundo. Foi o maior pesadelo da minha vida. Foi onde a minha vida destruiu a minha vida, entendeu? Para você é um pesadelo, realmente é. Para mim é um pesadelo. Né? Todo mundo fala, a Disney e tal, onde sonhos, né? Sei lá. É absurdo, foi onde acabou com a minha vida, né? Os Estados Unidos, o primeiro mundo, destruiu a minha vida. Né? Um parênteses aqui também, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas agora vocês dois estão com o passaporte retido, né, também. Tem mais isso que depois eu quero falar também, que eu acredito. Também, a gente vai entrar, desculpa que eu atropelei. Volta para a história aí. Da 8 de julho ela vem com aquela tranquilidade, né? E elas entram na corte, eu estou lá em cima já esperando na corte, já tem tudo armado o negócio, já tem um carro da polícia 7 da manhã que vem comigo e a gente vai para a corte. E o cara me liga, me manda mensagem, nós já temos o número particular dele, a gente conversa diretamente. E aí ele fica atrás de mim, é uma história bem de filme, assim, ele fica atrás de mim, conversando comigo por mensagem, sem ninguém perceber, ele nem fala oi comigo, ele só faz assim com a cabeça. E assim que ela chega, ela ganha a voz de prisão, entendeu? Ele manda mensagem, já sabe se chegou, não sabe, tu viu ela, e eu não vi ainda, daqui a pouco ela chega. Quando ela chega, automaticamente ela ganha a voz de prisão. E ela vai presa. A alegação foi o que foi? Rapto das crianças. Fraude, falsificação e roubo. Tá. Foi as 4 coisas. Tá. E ela vai presa, né? Fica lá, usa o direito, acredito que usa o direito de não falar, porque a polícia me manda mensagem na hora dizendo que, teus filhos não vieram, cadê teus filhos, sabe onde está? Aí eu falei, acredito que esteja com um parente lá em Orlando, né? Que eles deixaram em Orlando. E isso se confirma, no outro dia se confirma. As crianças ficaram em Orlando, no parente da amiga, né? Não, amiga já não, daí já é namorada, né?
e no irmão da namorada. E não trouxeram as crianças. E aí a polícia me fala, tu tem que me dar uma autorização para a companheira dela pegar as crianças lá em Orlando. Porque senão senão vai um policial e as crianças vão achar estranho. Pelo menos ela seria melhor. Ele tenta me convencer. Que conhece já, né? Mas eu já não concordo, porque eu acho que participou de tudo, ajudou, não deixava eu falar com as crianças, né? Tem a história de umas confirmações também que ajudou em outras coisas. Então, né? Não, eu não concordo, eu falo que eu não quero. Aí ele me convence, não, mas é melhor. E aí até falo com a minha sogra, que nesse momento a minha sogra todo dia fala comigo, graças a Deus, ela me ajuda muito. E ela fala, tá, Deco, é melhor mesmo para as crianças, vamos. E a gente meio que decide em família, assim, que poderia ser a Mica. E aí ela vai, eu autorizo, e aí eu faço a minha assinatura de verdade, né? Não, né? Porque quando a Débora, isso eu não tinha falado, desse tempo aí que eu tô, antes da Débora voltar, eu ganho uma autorização de tanto ir na polícia incomodar, né? Pois é, tentar provar a justiça. E a justiça me fala assim, eu provando tudo, estava sem dinheiro, estava difícil, estava fazendo entrega, fazendo um monte de coisa. E ela assim, tá, mas a Débora não está aqui, então não é perigoso tu voltar para tua casa. Tu volta para tua casa. Aí fizeram uma autorização e eu pude voltar para minha casa. Eu pude voltar para minha casa, graças a Deus, e pude voltar para pegar o meu carro aqui, sem chave. Eu tive que mandar fazer uma casa, gastar dinheiro ainda. Mas ela me deu autorização, André, tu pode voltar para tua casa, tu pode pegar teu carro, não tem problema nenhum. E eu volto. Quando eu volto, eu encontro vários documentos falsificados. Eu começo a tentar entender minha vida. E por isso que eu digo que foi um grande golpe. Eu começo a achar coisas que ela achou que não ia ver nunca. Por quê? Porque eu não voltaria para casa. É automático isso. Tu não volta. Ela achou que você não poderia entrar na casa. Claro, é meio provável. É muito fácil hoje em dia de entender tudo, né? Demorou muito, né? Chorei muito, Kiribá, me desesperei, né? Minha vida tinha acabado, batalhei muito, mas depois tu começa a ter raciocínio e tu começa a ver. É óbvio, tu perde o direito de entrar em casa. Tu pode deixar tranquilo o documento ou não, ou até, sei lá. Então, quando eu entro em casa, eu começo a achar documentos fraudados, cara. A assinatura minha, que não são minhas, só existe eu e ela aqui dentro. Tu acha que fui eu que fiz uma assinatura falsa? Não existe isso, né? Só tem eu e ela. E a letra dela é muito fácil de provar, porque ela preenche o próprio formulário que ela assina, e é aquela letra redonda e tal. E eu mando para a polícia tudo isso. Ela preenche uma carta dizendo que eu, André, autorizo, porque no Quebec é assim, tá? O Quebec, não interessa o que tu tenha de regra, não. O Quebec, tu tem que ter uma autorização de um dos pais, uma carta escrita dizendo tu pode viajar desacompanhado de um dos pais. E ela, sabendo disso, ela é advogada. Ela faz ela mesma. André autoriza Débora e a Tiago e a Valentina a viajar desacompanhados do André, do pai. E ela assina a ACM, que não é minha assinatura. Ela tem testemunha. Isso é fácil até de provar, né? Isso fácil. até faz... A falsificação é fácil. A falsificação é ridícula de provar, tanto que a polícia provou. A polícia já falou no corte que... A polícia já está no inquérito lá que provado, foi falsificado. Ela falou, falamos até na corte lá das crianças, enfim. É provado que aquela letra é dela. É óbvio que ela vai dizer que não, né? Primeiro ela disse que nunca viu documentos, depois ela disse que não fez, depois ela disse que eu fiz no Fantástico. Ela é engraçado falar com ela, porque cada vez ela fala uma versão. Isso é bom até para mim. Quanto mais ela falar, pior para ela. E aí ela vai presa nesse dia, né? Quando ela volta para minha casa, começa a provar tudo isso aí. E ela vem para o dia 8. Quando ela vai presa, busca meus filhos lá, e eu vou para o aeroporto, já tenho autorização da polícia, cara. Putz, eu tenho uma cartaz, assim. Hoje eu pegar. Pega lá. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é a coisa que o dia que eu mais chorei na minha vida. Eu vou, pego um cartaz, sabe? Eu vou lá no Welcome back to the proudest... proudest and happiest father in the world. I love you. Gordinhos, que eu sou gordinhos, né? Cara, esse dia assim, eu tô lá esperando, comprei comida que eles gostam, né? Tudo, balão, um monte de coisa, tô bem faceiro lá, fazendo 3 meses, 2 que elas raptaram e 1 mês que eu tava no Brasil. E eu tô muito feliz, assim, eu tenho que ver o dia muito feliz. Eu como até num restaurante ali, qualquer chinês, e converso até com os brasileiros, que eu achei tão, assim, alegria, que eu tava sentindo muito bem. E aí eu tava muito, muito legal. E quando eu recebo uma mensagem, o mesmo cara que me ajuda, a polícia que faz a prisão dela, me comunicando, dizendo que eu não posso pegar as crianças. Porque ela já tinha dito que eu ia ser violento com as crianças, ou matar as crianças, ou ir para o Brasil com as crianças. Ela já sabia o que ela tinha que botar no papel. No primeiro, da primeira vez, né? Ou da segunda? Eu acredito, que a gente sabe, né? Ela, quando
soube que que foi presa ali, ela pegou um advogado particular, certo? Os advogados particulares trabalham, são rápidos, né? Quando tu paga, tu tem um trabalho bom. Eu não sei se, acredito que ela tenha feito na hora, sabendo que eu ia ganhar a guarda, porque no mesmo dia que a gente pegou a guarda, ela aplicou uma guarda de custódia, uma de emergência, dizendo que eu ia fugir do Brasil, que ela nunca foi para Orlando captando, que não sei o quê. E ao mesmo tempo eu também pedi. Só que daí o serviço social entrou na história, dizendo que a mãe raptou e está presa, e o pai, ela disse que o cara vai matar as crianças e vai fugir do Brasil, vamos proteger as crianças, né? Até é correto, né? Se tu pensar. Sim, teoricamente. Teoricamente, tá E certo. eles não têm, assim, como eles não têm, a informação é muito desencontrada, eles precisam ter certeza. Como eles não têm certeza, eles fazem o que é o garantido, né? Eu acho que é isso. E aí eles levam, eu não pego nem meus filhos, não consigo nem ver. Eu peço pro cara, pelo amor de Deus, só abraçar, para dar oi. Não. Eles já vão Ah, você direto para o nem aeroporto. viu Não, na hora, você não viu? não, eles de dentro do aeroporto, já quando sai na pista, eu acho que a polícia já vai ali, o pessoal do serviço social já pega as crianças com a amiga, né, com a amiga que trouxe, e vai direto para o serviço social. Só que daí é rápido, uns 4, 5 dias tem uma corte, então nesses 5 dias para o serviço social, eles falam comigo muito melhor. Melhorou muito, as crianças estão leves para falar comigo, podem falar de novo, não estão mais aquele pressão de ouvir porcaria da mãe, né? Você E aí, falou com as crianças como? Ao vivo? não, daí eles me ligam de um número que não posso saber qual é, né? E aí eu começo a falar com a pessoa, com a criança, assim. Depois de uns dias, a gente tem uma corte para decidir, né? O juiz ia ver o caso e ia decidir se ia ficar com a mãe ou comigo, né? E o juiz disse que não é nem comigo. Eu achando que eu ia sair faceiro com as crianças e ela não poderia, porque aí eu provo que ela tinha problema com o alcoolismo, eu provo várias coisas, que ela teve tratamento psicológico, ela era agressiva e tal. Né? O próprio Tiago confirma que ela batia bastante no Tiago e beliscava, enfim. E a família dela toda sabe como é que ela era. Então a gente acaba provando isso aí e eles também não deixam com ela. E eu achando que iam deixar comigo. Não, comigo também não. Volta ao serviço social. Putz, cara, daí eu já começo a me desesperar. Já começo a mandar mensagem para todo mundo, Itamaraty. Daí tem mais uns 15, 20 dias, vai ter outra corte, é pouco tempo. Mas nesse período, o Thiago e a Valentina pegaram uma outra casa, e enfim, começa a ter umas atividades de galinha e tal, umas coisas assim legais. E eu sinto que eles estão muito melhor para falar comigo. Ah, eles estão sendo bem tratados. Estão com brasileiros, né, inclusive, Não, né? não, 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 não. Na primeira Não? casa não eram brasileiros. Não eram brasileiros nunca, nem foram. Nessa também não é. São portugueses nessa última. Ah, tá. Mas na primeira não eram canadense, não sei. Falavam inglês ou francês. Mas daí tinha umas atividades, assim, com galinha, então tu vê que eles estão, não entende nada, tá difícil para eles, mas eles estão bem. Comigo, pelo menos, estão muito leves. Eu até falo para o serviço social, olha só, foi bom para as crianças ir, porque ela estava botando muita besteira na cabeça das crianças, e eu me sinto hoje, as crianças estão muito tranquilas para falar comigo. E ela entende, ok, beleza. E aí nós vamos para a próxima corte. E essa próxima corte, as crianças estão na corte, no tribunal, não para falar, mas estão na corte também. Aí, nessa corte, elas já chegam com a arrogância de sempre, né? Achando que são sempre. É muito ridículo essa pessoa ser assim. Ela já chega dizendo para o Tiago, tu vai embora para casa comigo, tu vai de noite comigo. Não pode iludir a criança. Ainda mais no processo desse. O que o juiz faz de novo? Eu alegro, mostro todas as coisas. Tudo que é muito engraçado no meu ponto de vista, isso eu quero alertar. Isso faço questão de alertar, porque eu mandei até para o Trudeau esse e-mail, que eu estou te falando agora aqui. Só por ser mulher, tu tem uma proteção excessiva aqui no Canadá. Eu concordo, porque existe. Desculpa, falhou a sua voz. Para quem que você mandou? Você falou? Não, eu mandei até para o Trudeau, para o Ah, o primeiro-ministro, Trudeau, né? tá. 2 vezes já. As 2 fui respondido. Eu mandei dizendo que eu me sinto prejudicado em relação a ser homem, pelo jeito. Porque eu sei dos problemas das mulheres, realmente tem muita mulher que sofre abusos e tal, mas não é o caso. E outra, ela está usando o vitimismo, né, para eu não ficar com meus filhos. Isso é um absurdo. Quem vai me dar de volta esses dias que eu perdi porque ela está mentindo? Porque para ela só fala e aí está tudo bem, vamos investigar. E eu tenho que chegar na corte e mostrar provas. Porque se eu falo, parece que não vale tanto. E você está sentindo um favoritivismo, assim, entre aspas. Completamente. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo para o consulado, eu falo para o Trudeau, eu falo para a assistência social. Não sei se é até bom falar isso, porque daqui a pouco eles não gostam, né? Esse cara aí, né? Não, Mas você tem, a sua impressão. Eu acho que eu tenho que é falar. válido você dar a sua impressão. Eu tenho que falar, porque por que eu tenho que provar e falar? Tipo, tem problema de alcoolismo, tá aqui o vídeo. Ah, mas senão não teriam mandado verificar isso. Ah, tem problema de tratamento aqui, ó, todos os arquivos do tratamento, sabe? Senão não teriam olhado. Ah, mas tu é perigoso que tu pode ser que machuque teu filho. Ah, não, então tu tá errado. É errado, pelo amor de Deus. Como é que eu vou ser julgado no país que ninguém me conhece?
Se eu tenho uma família inteira no Brasil, um monte de amigos no Brasil, que todo mundo fala que o André é capaz de fazer isso. Opa, o que aconteceu aqui? Peraí. É que tá travando aqui. Não, travou porque me ligaram. Ah, tá. Não sei o que pegou aí, mas como é que tu acha que eu me sinto se eu conheço no Brasil um monte de gente que me conhece, que sabe que eu não seria capaz de fazer uma coisa dessa, que é o meu filho, mas tudo, eu fiquei 12 anos dando o melhor para as crianças, desde que eles nasceram, enfim, para ela também. Sempre fui, levava no colégio, no Brasil eu levava no colégio, eu participava da atividade física, depois do futebol com o Thiago, depois eu só não me afastei porque eu tinha que trabalhar, mas sempre que eu estava em Orlando, aqui eu estava junto com as crianças. Eles ouviram família, alguma coisa que estava no Brasil? Como é que funciona isso? Daí nessa corte, eles colocam por mais 60 dias as crianças no serviço social. 60 dias. Não, e nesse dia, daí eu espero que eles deixem com ela, não deixem com ela nem comigo, daí tem esse veredito final que ela se contradiz muito e comigo eu não posso ficar por causa dos problemas com a mãe, que eu também acho um absurdo. Se eu tenho problemas com ela, ok, deixa eu resolver com ela, mas não tem nada a ver meus filhos, quer dizer que eu vou fazer mal para eles, sabe? Porque eu tenho problemas com ela, para mim não faz sentido, mas é um juiz, ele que manda, é o Canadá. Agora uma pergunta, eu não sei se você sabe, né, assim, mas eles conversam com as crianças, perguntam, porque com criança é muito complicado, que você tem que fazer com muita delicadeza, muito cuidado, né? O que você vai perguntar e como você vai perguntar. Não, converso sim, né? Inclusive a Débora alienou a criança tanto e ela põe muito medo da criança que a criança mente até a favor dela. Isso com certeza. A Débora, infelizmente, ela fica falando assim: o Brasil é um lixo, o papai quer voltar. Tu quer voltar para o Brasil? Tu vai morrer. Porque é um absurdo, é um medo que bota na cabeça da criança, que a gente sabe que é assim. E infelizmente o Thiago. Imagina tu oferecer para a criança: tu quer ficar morando no Brasil, que é um lixo, que já está ouvindo isso faz anos, e que tu vai morrer, que não sei o quê, só coisas absurdas. Só repetindo isso, né? Só repetindo isso, e teu pai é isso, teu pai é aquilo, tu tem que falar isso para ajudar a mamãe, porque tu quer perder a tua mamãe, ela falava isso, tu quer perder a tua mamãe, tu não quer perder a tua mãe, tu tem que fazer assim. Pô, isso aqui na minha frente ela fez. Um dia que ela bateu toda na criança, um dia aqui em casa, eu mostro isso para eu falo também no serviço social, ela chegou para a criança e falou: aqui é o Canadá, se tu mostrar essas marcas para alguma pessoa, tu vai perder a tua mãe. Tu quer perder a tua mamãe? Sabe, dá aquele medo, a criança está apanhando e chorando, e ela começa a ficar com pena e com medo e começa a pedir desculpa. Ela consegue fazer uma manipulação. Ela manipula completamente. Você acha, então, que assim, perguntando para as crianças, vai fornecer, na sua opinião, por essa manipulação que você está dizendo, você acha que eles vão tender para ela? Não, com certeza, fornecendo tudo que é informação a favor dela. Tudo, pode invertendo a cabeça da criança completamente. Tudo. Porque eu tenho, depois conversando com as crianças, eu tenho também, sem eles saber que eu estou fazendo, né? Eu pergunto algumas coisas e eles respondem totalmente diferente do que falar. Enfim. Aí eles deixam 60 dias e estipulam que a gente pode só ver com supervisão de alguém, inclusive a Débora, nesses 60 dias. E aí eu começo o desespero total, e aí começo a mandar e-mail para todo mundo, que nem eu fiquei desesperado. Aí a minha família no Brasil já começa também a se desesperar. Por quê? Porque daí advogados do Brasil e aqui no Canadá disseram que eles correm perigo de adoção. Meu Deus do céu, quando me falam isso, não, pelo amor de Deus. Corre perigo de adoção? Vários advogados do Brasil falaram, e aqui o meu também falou assim para mim: olha só, aqui é o Canadá, não interessa o Brasil. Se a juíza quiser que tu vá embora sem teu filho, tu vai embora sem teu filho. Mas Deus me livre falar isso para mim, né? Imagina tu como pai, vai fazer o quê? Mas tu vai. Muito complicado, nossa. Tá louco. Eu começo a ligar para o Itamaraty, para Brasília, falo com um amigo meu que fala com o Sérgio Moro, eu quero falar com todo mundo, eu quero falar com o Bolsonaro. Não, você tá falando com o consulado, todo mundo, né? Você realmente tentando de tudo, né? Se eu te mostrar o que eu tenho aqui de documentação, é um absurdo o que eu fiz. Né? Eu começo a falar com a minha sogra todo dia, a gente começa a ter uma ideia, nós começamos a um processo no Brasil, nós já abrimos no Brasil, aí nós conversamos com o Itamaraty manda para o Ministério Público, começamos a enlouquecer, daqui a pouco o Fantástico, eu peço para o Fantástico vir. Eu falo: não quero. Não, tem que limpar a vida, tá tudo errado, ela tá curtindo a vida, agora veio para cá, foi liberada em 2, 3 dias, sei lá, na minha cabeça acho que tinha sido até uns 4 dias, falaram que foi em 2 no Fantástico, mas tudo bem. Em 2 dias ela foi liberada da prisão e aí tá de boa, ninguém bloqueou as contas dela, ninguém faz nada, ela aluga um apartamento, continua na internet postando stories rindo, como se não tivesse nada acontecendo, para os outros não saberem que as crianças são social. Mas ela tá aí, tá aqui, tá pertinho aqui, mora aqui perto, no bairro mesmo, para as crianças ficarem na mesma escola. E aí, tudo isso acontecendo, aquela felicidade postando, e eu não, pelo amor de Deus, que isso não existe. E eu com vergonha, porque a pessoa fica com vergonha quando tu é traído, quando tu tem essa coisa toda, entendeu?
É difícil, Não, né? é muito complicado. A história é uma história muito complicada, meu. Aí eu Assim, começo até a perder a razão. realmente tem muita coragem mesmo em expor essa história, mas eu acho que é uma situação desesperadora, né? É. Assim, chegou num caso desesperador mesmo, de risco de perder, de colocarem as crianças para adoção, né? O negócio é muito complicado. Não, E assim, e agora você está com o passaporte, vocês dois estão com o passaporte retido, né? Como não, que é? daí quando todo mundo, até as crianças também estão com o passaporte retido, Das crianças porque também. Né? também fica com eles, né? E aí eu consigo que o Fantástico venha falar comigo, no fim deu aquela reportagem ali, e aí o consulado agora começou a me mandar mais mensagens, coisas que não fazia, eu comecei a ligar tanto no consulado que eles mandaram eu parar de falar, porque não ia mudar muito a opinião deles e tal. O consulado meio que disse, André, tu liga todo dia, não adianta, a gente não vai conseguir fazer algo diferente. E, Eles têm, né, a parte burocrática, né, a seguir, porque né? Não aqui é tem muito. O Canadá que não consegue sobrepor uma lei e tal, o Brasil não consegue sobrepor a lei do Canadá, vai ter que esperar decidir aqui. Eu falei, mas não pode, imagina se bota meus filhos para adoção e por mentira ainda, pelo amor de Deus. Enfim, marcaram agora para dia 30 de setembro uma nova corte para colocação de testemunhas, que até eu vou levar daí, e depois vai ter uma outra corte talvez para ouvir as testemunhas, e depois uma outra talvez para finalizar isso. Né? Ou depois na próxima já vai ser, eu não sei. Só que eu não tenho noção do que vai acontecer, porque a gente chega lá achando que não, beleza, vamos decidir, guarda compartilhada, sei lá. Mas no fim, as últimas 3 vezes foi decidido serviço social. Imagina se decidam de novo isso. Não, que isso, mais 60 dias, por exemplo. Não, pelo amor de Deus. 60 dias é muito tempo, É inclusive, para muito as tempo. crianças, né? Assim, sem querer julgar, mas já julgando a parte legal da coisa, né? Independente de culpa, não. Mas para as crianças, 60 dias longe é muito tempo mesmo, Não, né? mais, daí, porque tu pega 10 de julho até hoje, já está em 80, de repente, 70, só fazer a conta. Então, aí tu vê que o Thiago já começa a ficar. Eles já estão mal, assim, tu vê, eles estão bem, eles até têm uma cabecinha legal, isso aí, tu vê que eles estão bem, mas a Valentina, ontem mesmo, que eu tive domingo com ela, papai, quero ir para tua casa. Não, não quero voltar para casa da Cathy, que é o nome da guria que tu cuida, sabe? E aí o Thiago também, mesma coisa, pai, vamos para casa, quero jogar Spider-Man contigo. Cara, seguir o coração, como é que faz? Sabe? Eu tenho que ver a criança e aí eu tenho que falar para ele. O Thiago, por exemplo, pai, por que tu não vai na escola me buscar? Eu quero que tu me busque. Meu Deus, eu tenho que chegar pro cara, pro guri e falar que eu vou trabalhar, porque eu não quero expor, sabe? Muito. Vou dizer que a mãe dele mentiu, não deixa eu ficar com ele, sabe? Por exemplo. Não posso? Beleza. Não tem, é muito complicado. O complicado principal é envolver criança, né? Nesse caso é muito, muito Não, difícil. e eu, que nem eu falo para todo mundo, né? Seu bonzinho. Eu tenho meu telefone aqui. Em qualquer momento que a pessoa quiser falar comigo para resolver isso aí pelo bem das crianças, é resolvido. Devolve metade do que pegou, compartilha a guarda. Então, se tiver consciência, se tiver com uma condição mental legal para conseguir ficar com as crianças, que tá tudo bem, entendeu? Eu vou tentar sair, entendeu? Porque eu acho o seguinte: depois desse rolo todo, né, nós não temos mais condições nenhuma de ficar aqui, né? Provavelmente o Canadá não vai deixar nem a pau, né, virar um visto de, né, permanência, de cidadania. E você também, a impressão que você tem agora do Canadá, não necessariamente por culpa do Canadá, mas da sua vida aí, para você é a pior possível, né? Não, não quero. Imagina, eu tenho que fazer qualquer coisa para viver aqui, eu não tenho perspectiva nenhuma de melhoria, né? Todo o dinheiro que ela pegou seria para eu fazer algum cursos ou para eu poder fazer mais dinheiro, que seria a ideia, que eu sempre trabalhei com dinheiro. Então, o que eu faço agora, sabe? Vou ficar aqui limpando vidro, vou ficar aqui fazendo manutenção, ajudante de qualquer coisa? Não tem, isso aí não é vida, ainda mais no inverno. Vai pegar o inverno que não tem tanto trabalho e vou fazer o quê? Sabe? Sim. Então, eu quero voltar, entendeu? Eu peço isso e falo claramente para todo mundo. E com as crianças, é óbvio. Só que nesse processo vai demorar quanto tempo? 2 anos, imagina? 1 ano. Dizem que é 18 meses o processo. Tem previsão de duração desse processo? Não, dizem que é 18 meses, sabe? 18 meses um processo pode levar ao máximo, né? Mas e aí? A gente tem visto até julho de 2020. A partir daí, eles vão dizer para mim aqui, ó, vai embora e teus filhos ficam porque, sabe? Não, pelo amor de Deus. Então, por isso que eu estou tentando movimentar, a gente está fazendo tudo o impossível possível para o Itamaraty, para o governo brasileiro se meter e ver que a família toda está no Brasil. Que não é só porque a mãe deles quer ficar aqui, que a família toda e mais o pai quer ir embora, que ela vai conseguir. Porque na cabeça dela, ela quer ficar aqui, quer emigrar, ela deve achar que vai conseguir se defender com um advogado bom e caro que ela tem, e aí conseguir
absorção, né? Porque é possível tudo. O advogado bom hoje em dia faz tudo, né? Aí ela consegue uma absorção e aí ela consegue aplicar aqui uma cidadania, ela fica aqui e eu tenho que ir embora. E aí, sabe? Eu vou perder meus filhos, nem a pau. Cara, eu fiz a vida toda, tudo pelas crianças, tu é pai, tu deve saber. É a coisa mais especial do que a gente tem as crianças. Você não quer abrir mão das crianças Não, também. eu quero viver, eu não quero nem ir embora, digo assim, para dizer certinho que eu quero viver no mesmo lugar que meus filhos, né? Ter uma guarda compartilhada, se for o melhor para eles, que é o melhor, e a gente sabe que é o melhor. Quando eu acho que ela não tem condições hoje psicológicas de criar as crianças, é porque ela está completamente pirada. Ela fez muita coisa nada a ver, e eu acho que hoje o melhor, tanto que o próprio serviço social também acha que ela não é a melhor pessoa para ficar com as crianças. E não acho nem eu também, porque, né, enfim. Mas, cara, se me provar que ela está bem, eu sei que o futuro é esse. O futuro é assim de uma pessoa que separa. Cada um para o seu lado, essa parte financeira, o justo ela devolver metade, e está tudo bem, respeita e está tudo bem. Eu vi ela no Walmart esse último dia que eu estava com meus filhos. Eu não posso ficar perto dela, então eu me senti estranho saber se eu podia ficar perto ou não. Só que eu falei assim, pô, tô no Walmart, foi sem querer que a gente se encontrou. Meus filhos queriam abraçar ela. O que eu fiz? Eu me senti estranho, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, volta lá e abraça, sabe? Nada a ver. Eu quero que ela faça isso o dia que ela me ver na rua com meus filhos. E aí eu cheguei e falei, vai lá. E a companheira dela estava junto, ela veio para o Canadá. E eu olhei para a cara dela e falei, deixa ele se dar abraço, não tem problema nenhum. Eu fiz isso. E o Thiago foi lá, abraçou, a Valentina falou um pouquinho. E eu já falei, tá, vamos, que não foi por arrogância. Eu falei, vamos que eu tenho que até às 5 eu tenho que devolver no serviço social na casa da Cat. Até medo também do que, né? Se você não, teoricamente, até medo que ficou lá e pode usar contra, sei lá. Exato, eu tenho medo de daqui a pouco começar a gritar e falar que eu estava ameaçando, alguma coisa de novo, sabe? Eu tenho medo de qualquer coisa hoje em dia, não sei o que ela pensa da cabeça dela, porque na própria corte, eu estou na corte um dia procurando advogados e a companheira dela tentou me encarar, tentou falar coisas para a polícia e tal, dizendo que está me seguindo, o que não está. Tipo, pelo amor de Deus, eu estou perdido porque realmente eu sou perdido aqui, infelizmente. E a própria guria do Serviço Social me disse, vai lá em cima e tenta achar um advogado. Tanto que a guria do Serviço Social falou, não, olha só, ele está procurando advogado porque ele não tem advogado, ele tem que procurar um do governo. Na mesma hora, imagina tu conhecer um advogado na mesma hora para te defender. É uma puta desvantagem, cara. Mas você tá com o advogado. Sim, o governo me paga advogado. E aí, assim, o que você acha? Não, eu acho que eu não consigo. Não tá ok, consigo... assim, tá. O advogado. O que você acha do advogado? O da criança, ele fala comigo quase nunca. Ele não responde e-mails, não tem um planejamento. Nós vamos falar isso, porque eu tenho que provar para ele um monte de coisa. Eu falo assim, olha, isso aqui, essa é a minha vida, essa aqui é a minha esposa. Tem como tu mostrar isso, para ver se a gente fica com a guarda, para ver se pelo menos mando ela se tratar, porque eu acho que ela precisa muito no tratamento. E aí, ele não tem esse planejamento. Ele chega na hora lá e começa ele a falar o que tu quer. Eu falei, cara, guarda, né? Óbvio. Então, é muito difícil para mim. E ela não, ela tem advogados particulares, né? E ela tem como fazer Tu sabe como é particular. Tu liga a hora que tu quer, ele te atende. Sim, né? Outra relação. Então, para mim tá muito difícil. Eu só quero ir embora e eu acho que eu só quero que meus filhos voltem, sabe? Se a gente tem que... Vamos dizer assim. Vamos dizer que tá tudo errado, a gente tem que ficar aqui. E a gente tem mesmo. Reter o nosso passaporte. Mas não deixa meus filhos aqui. Não deixa com a avó. Deixa com as tipo, mandar as crianças. A sua sugestão seria, de repente, mandar as crianças para o Brasil. Eu já pedi isso no primeiro dia. Manda, não deixa meu filho no serviço social, por que ele vai morar? Cara, uma coisa que eu falo a todo mundo. E a Débora vai confirmar se ela falar a verdade. Nós nunca deixávamos nossos filhos com terceiros para nós sairmos para namorar, digamos. Nunca. Eu deixava com a minha mãe, com a mãe dela, e quase nunca. Ainda ficava preocupada, aquela coisa, não, voltar rapidinho. Imagina que eu sinto vendo eles no serviço social. Para mim é um absurdo, porque é estranhos. Eu não deixava para sair com a Débora. Imagina se eu vou deixar um país diferente, com língua diferente. E, não, tudo errado. Uma situação completamente de divórcio absurda, né? Agora, como é que está funcionando? Eles estão indo para a mesma escola que eles iam, né? Eles voltaram para a mesma escola. Quando eles foram para os Estados Unidos, pararam a escola, mas voltaram para a mesma escola. Agora voltaram, o serviço social conseguiu... Porque aqui, que nos Estados Unidos, tu estuda na região que tu mora, né? Sim. Eles estão morando em outra cidade. E aí é mais longe, uns 40 minutos daqui. Mas daí o serviço social conversou e falou que eles poderiam voltar para a mesma escola de Blainville aqui. Então deixaram eles entrarem. Ou seja, 40 minutos de diário eles pegam para ir para a escola? Daí, pelo jeito, eu não sei, mas ela está falando fantástico que ela está podendo buscar e levar no colégio, então provavelmente seja isso. E você como é que funciona? Eu tenho que
ficar... Ela também, nós temos esses dias... Eu acredito que ela tem sexta, porque eu recebi um calendário, e eu tenho terça para ficar com as crianças. 2h30 eu fico com a presença do serviço social junto, sempre. Né? A pessoa vai junto? Junto, ela fica aqui digitando tudo que tu faz. Quando você encontrou ela no Walmart lá, ela tá, a assistente social viu? Não. Aí, esse terça-feira é com assistente social. Se eu tiver algum amigo, qualquer amigo, um adulto comigo, eu posso ver no dia que eu marcar. Eu combino. Eu quero ver domingo o dia inteiro. Pode ser? Pode. Aí eu vou lá com o meu amigo, né? E aí eu busco as crianças. Nesse dia eu estava com o meu amigo, e aí eu vi elas com o meu amigo, e depois eu larguei elas lá na cidade que elas moram, né? Não é assim, não é bom, mas pelo menos melhorou, ajuda, né? Melhorou. Antes não era assim. Sim. Né? O que foi no Fantástico, agora que está saindo, que é uma parte boa já. No começo era só com a supervisão de alguém, não tinha essas vantagens de ter alguém e tal. Acho que eles começam a conversar também com você, com ela, né? Você vê que não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa perigosa, né? Que oferece perigo, então, né? E eles começam, acho que, de repente, flexibilizar um pouco. Eu acredito também que isso vai estar acontecendo. Mas eu, mesmo assim, pedi reportagem, pedi tudo, porque tu imagina, né? Tu acordar, que nem eu sempre falo isso aí, cara, tomar um golpe na vida é triste por qualquer parte. Aí tomar de uma pessoa 12 anos contigo, os teus filhos tentar te tirar, e tirar a dignidade, dinheiro, tudo, cara, foi muito difícil, É muito complicado, né? Essa história é uma história muito, muito complicada, assim, porque não envolve só vocês, né? Esse é o grande problema, acho que, da história, porque como minimizar o impacto que isso vai ter para as crianças, né? E eu fico pensando no futuro, como é que nós vamos se acertar se ela não baixar a crista, digamos, se ela não... Porque ela pode ser, entendeu, boa no futuro e tentar fazer a coisa certa. E a coisa certa é o quê? Fazer essas crianças ficarem felizes, né? Fazer essas crianças terem um bom convívio com o familiar. Porque eu não tenho sentimento mais nenhum, hoje eu posso falar tranquilo, né? Tudo que ela fez, eu não consigo nem... Passou mesmo, para você, passou. Assim... Não tem, olha, eu consigo olhar a foto dela beijando a namorada tranquilamente, não tem nada, como eu queria... Não, isso aí acabou. Eu só quero agora paz, e eu quero que ela seja feliz, que ela consiga o que ela queira na vida dela, mas eu quero, acima de tudo, meus filhos, cara, bem, e eu quero cuidar deles, eu quero, no mínimo, uma parte da compartilhar, no mínimo. Mas o mais importante, isso vai ser muito difícil, eu acho, nós tentar decidir, se ela não falar comigo, então vai ser impossível. Onde que vai morar as crianças? Eu sei que ela não quer voltar para o Brasil. A ideia dela é ficar aqui. E se o nosso visto não deve nem continuar? Quem vai levar as crianças para o Brasil ou quem vai levar as crianças daqui do avião para algum outro lugar? Eu não quero, no final da minha vida, agora começar a ter que me mudar toda hora, se ela tiver a guarda, né, para ela escolher onde as crianças vão morar. Pelo amor de Deus. E esse é o mesmo todo da família, não é eu que estou falando. Se tu for entrevistar toda a família vai te dizer a mesma coisa, e infelizmente não sendo fantástico isso. Esse plano quase perfeito, que não deu certo, seria para ela escolher a cidade que vai morar as crianças do resto da vida. E ela ter a custódia permanente, né, a exclusiva, digamos. E aí, com essa custódia exclusiva, por isso que ela botou um monte de coisa contra mim, ela consegue fazer o que ela quer da vida. Ela escolhe a cidade, ela escolhe onde quer morar, onde vai estudar, ela escolhe pensão, né, vai ganhar pensão e tudo mais. Então, não, cara, não. Não, pelo amor de Deus. Eu não posso perder 50% da guarda do meu filho. Porque é isso que a gente está lutando. E a família do Brasil também luta com isso, que não deem a guarda total para ela, porque ela fala bem, ela se pensa bem, daqui a pouco ela fala contigo, tu vai acreditar, todo mundo acredita, ela é muito boa nisso aí. Mas e aí? E as crianças, sabe? O que você quer mesmo é que, de repente, voltem para o Brasil, todos voltem para o Brasil. Não, o que eu quero é isso. Não, com certeza, assim, tu vai entender como pai. Inclusive com ela, né? De repente, ela faz o que ela quer da vida dela, infelizmente. Sim, mas se ficar para ela, eventualmente, né? Agora. Se ficar com ela, eu quero que ela volte para o Brasil também. Porque tu vai entender o que eu vou falar. Tu tem uma separação, já é difícil, certo? A Valentina chegava para mim e falava: pai, quando é que tu vai voltar com a mamãe para elas morar junto? É absurdo tu ouvir isso, né? Sim. É difícil. E aí, daqui a pouco a Valentina falava: pai, agora eu tenho 2 mamães, a mamãe não gosta mais de ti. Tipo, sabe, é muito complicado o que está passando na cabeça da Valentina. Então, o que eles precisam agora? Eles precisam do pai e da mãe, com certeza, mas eles precisam, acima de tudo, da família do Brasil. Eles precisam de vó, de tio, porque eles vão ter que ter amor no meio para poder esquecer que o pai não vai ver tal dia, vai ver só tal dia, que a mãe agora tem uma outra vida e vai ter também
dias que vai ver, não vai ver. E nesse momento, assim, de buscar no colégio, voltar e tal, de noite, ir numa avó, ir num tio, tu vai com certeza entender o que eu estou falando. É muito melhor. A família dela no Brasil, você tem algum contato? Total, foi a família dela que no Fantástico não cortaram, foi absurdo o corte do Fantástico, tanto que tem no meu Eles Instagram. apareceram, O que eles cortaram? Cortaram tudo que eles falaram, porque a família dela, a mãe dela e a irmã dela falou muito pro Fantástico, dizendo, é um absurdo o que ela fez, eu não concordo com o que a minha filha fez, eu não concordo com isso, com as crianças, roubo, nada, não foi assim que eu criei minha filha. Eu tô com o meu genro, quero que o meu genro volte com as crianças. Ele volte com as crianças para cá. Porque pelo bem das Como crianças... que você sabe disso? Porque eles te Não, falaram. eles falam comigo todo dia. Se tu for falar agora 5 minutos com ele fala contigo agora. Se tu quiser, até era bom, entendeu? É interessante até você, eu não sei se existe essa possibilidade, né? Eles têm como as pessoas do Brasil deporem no Sim, eu vou tentar fazer isso aí. Na próxima audiência, a gente vai tentar isso aí, depor. A mãe dela depor a meu favor, para explicar a situação, como ela era, como é que não era, por que é isso, por que é aquilo. E se tu também quiser falar, eu acredito que ela fale tranquilamente. Daqui a um minutinho, tu cortar e falar com 5 minutos com ela, ela te vai te dizer. Porque a nossa ideia é só essa, é só pegar essas crianças, tirar do serviço social, que eu acho um absurdo ter um risco qualquer. Se tiver 1% de risco de adoção, esquece, tem que tirar daqui de uma vez. Né? Inclusive, eu falei com outros advogados, os outros advogados falaram que tinha que fazer um acordo entre eu e a Débora, parar com essas loucuras, né, de acusar um ao outro, né, dizer que um não presta, outro não presta, para as crianças saírem do serviço social de uma vez. Né? Então, isso que eu ia perguntar. A solução seria o quê? Ela retirar a queixa, por exemplo? Não, acho que ninguém consegue retirar a queixa mais. Isso agora está no governo, entendeu? Agora nem adianta. Agora é um promotor é o governo que te processa, né? Mas não digo por queixa, isso aí não tem problema, vamos responder. Mas no sentido para resolver isso, né? Para resolver, eu acho que a única solução que tem é tu chegar na hora da guarda lá e um falar bem do outro. Não, eu sinto confiança de deixar com ela e ela sente confiança de deixar comigo. É isso que eu acho que que poderia acontecer e que daria a guarda compartilhada. Né? Você acha que haveria esse diálogo para vocês chegarem nesse Não, para mim acordo? haveria o diálogo total. Eu só estou pensando nos meus filhos. Tu pode ver o que eu movimentei por causa deles. Né? Por meus filhos eu faço qualquer coisa. E eu que nem te falo, eu só quero bem nos meus filhos. Eu quero que eles não tenham o mínimo de porcentagem de adoção nenhuma. E se provar, eu quero bem a segurança deles. Se provar que a Débora hoje tem condições psicológicas tranquilas de ficar com as crianças, não tem por que ela não ficar. Ela é a mãe das crianças, vai ser o resto da vida. Né? Aí eu confio de ficar com ela. E ela também tem que parar de mentir e achar que eu vou fazer algum mal para as crianças. Só que ela não pega leve. As duas que são companheiras, elas são muito parecidas. E elas têm que tentar ganhar como se fosse um jogo. Só que é meus filhos que estão prejudicados até hoje. Entendeu? Os filhos da companheira estão bem bom, não aconteceu nada. Agora, Eles estão com o pai? Então, numa boa, não mudou a vida dele. Não, na verdade, a companheira está aqui, aqui no Canadá? Agora voltou, mas ela fica intercalando, às vezes indo e voltando para... E as crianças estão com ela normalmente? Os dela não tem problema nenhum. Então, eu fico pensando, acho muito engraçado, né? Se tem essa interferência de, não, tenta ferrar a vida dele, tenta ferrar aqui. É muito engraçado, porque os filhos da outra tá tudo bem, os meus estão no serviço social. Então, complicado isso. Mas não, eu acho engraçado, eu acho errado também da parte da companheira, porque ela nunca me ligou. Ela podia ter me ligado. Cara, desde o primeiro dia, era só ter me ligado. Eu um dia falei na corte lá, dizendo, tu tem meu telefone, companheira, tu pode me ligar a qualquer hora, né? As crianças acima de tudo. Ninguém faz nada, parece como se fosse um jogo, porque se ganha a guarda, e aí que é o grande problema que eu acho, né? Se ganha a guarda, custódia exclusiva, escolhe o lugar, não devolve R$1 e eu tenho que ir embora sem meus filhos. Isso não vai acontecer. Não vai. Por isso que eu estou alertando todo mundo. Entendi. Já fiz no Ministério Público denúncia também. Eu já estou fazendo tudo que eu puder, porque eu sei o plano, e a família dela sabe o plano. Que infelizmente ela é assim, não é que é o plano, ela é assim, ela é ruim, ela é maldosa. Tem horas que ela é. E ela gosta de ter o controle da situação e ela quer ter o controle total das crianças, como ela sempre teve. Ela escolhe quem é dindo, quem não é, ela escolhe quem é tio, quem não é. E isso, meu Deus, imagina tirar um pai dos filhos. Eu vou ter que, quando o dia tiver 18, ter que ir atrás dele, sabe? Não existe. E eu não quero chegar pro Thiago e falar, olha só, tá acontecendo isso. As crianças não, assim, bom, você não sabe da parte dela, mas assim,
elas estão tentando, vamos dizer, encapar as crianças, para não expor tanto elas a isso. Vocês estão conseguindo? Como é que tá? Você, pelo menos. Eles pedem para mim não. Eles pedem para mim não. Estou recebendo mensagem, desculpa aqui. Eles pedem para mim não falar nada, só curtir as crianças. Eu também fico na minha, curto as crianças, óbvio, né? Eu tenho 2 horas só que eu vou fazer. Eu vou curtir eles, vou ficar apavorando a cabecinha deles, né? E eu prometi só pro Tiago que eu falo, não, daqui a pouco vocês vão sair, aquela coisa vai voltar. Eles devem ficar perguntando também toda hora. Não, eu só falo te amo toda hora para ele. E é isso, não tem o que fazer. Eu brinco com eles, curto, tento fazer o melhor possível, né? E é complicado essa parte, por que tu não vai na aula comigo, por que não sei o quê. Imagina, se eu fiz isso a vida inteira no Porto Alegre, eu que ia no... Não, deve ter muita pergunta direto, né? Eles devem bombardear. Não, é complicado, cara. Olha, tão triste, né? O Canadá virou um pesadelo tão grande para nós, para mim, pelo menos. Acredito para ela também, porque... Para todo mundo, né? Eu acredito que também, porque... Mas ela não demonstra, ela posta stories muito feliz ainda e tal, não condiz com o que está acontecendo, entendeu? É uma frieza, é uma coisa diferente. Tanto que eu tenho tudo, por isso que eu digo, quem vê é muito estranho. Que nem quando tu apresenta para a polícia uma mensagem daquelas rindo de ti, sabendo que tu deixou o cara com $1.000, 1.200, e aí tu tá curtindo a vida em Orlando, tá curtindo parque, tá curtindo diversão. É tão... Agora a próxima audiência é para decidir a guarda das crianças, é isso? Para decidir uma nova data, né? Porque é a apresentação de testemunhas. E aí depois em outubro tem eu contra ela, digamos, nos crimes dela, e depois em outubro... daí aquele dia que ela foi presa, a minha audiência nem acontece, né? Eles simplesmente falam que não vai ter, que vai ter só depois da dela, porque talvez a minha caia. E vão primeiro ver a dela, porque se realmente for comprovado e tal. E a sua o quê? A sua do seu caso? Ela dizendo que... No caso de violência. Não aconteceu dia 8 de julho, que ela foi presa, né? Tá. Então, entendi. Ela foi presa, a minha advogada chegou lá e falou, olha só, não vai ter, remarcaram para depois da dela. Primeiro vai ser a dela, depois a tua, vão remarcar. Para ver como é que vai ser a situação dela, né? Porque o dela é um crime maior, é mais grave, é Polícia Federal, não é uma briguinha familiar, digamos. Que também é grave, né? Agressão doméstica é um crime grave. A coisa foi escalonando, né? É muito complicado, é muito complicado. Bom, André, agora sim, o espaço é seu, assim, que apelo que você quer fazer aqui, que a gente abriu o espaço aí para você, como que dá para fazer para te ajudar aí, quem que pode te ajudar, como é que faz? Gente, eu precisava de tudo, né? Preciso de advogados aqui que me ajudem para ter no mínimo uma equilibrado, fica equilibrado nessa disputa, porque eu tenho advogados do governo, ela sabe a língua perfeita, elas têm advogados do Brasil também que falam português. Mas eu preciso mais, eu acho, é bom senso hoje em dia da parte dela, né? De fazer a coisa certa e pensar nas crianças em primeiro lugar, porque ela sabe que jamais eu machucaria meus filhos, e falar isso para o serviço social só para tentar ganhar uma guarda, né? Para ficar com dinheiro, para poder... Não sei, eu acho tão pequena, ela é melhor do que isso. E você tá aberto a fazer acordo, né? Você tá aberto. Claro. Não, eu quero... Tu imagina ver teus filhos, que eu te falei 1000 vezes. Tu vê teus filhos no serviço social, tu sabendo que teus filhos, tu deu tudo para eles, tudo. Meus filhos tinham uma vida dos sonhos, aquela vida dos sonhos de ir para Disney toda hora, e amor também, tudo. Né? Claro que teve no meio esses problemas que a Débora bebia, às vezes, tem umas coisas assim que aconteceram. Mas esquece tudo isso, né? Se agora, pelo jeito, se ela estiver melhor dessa parte, se ela estiver psicologicamente bem, pelo amor de Deus, tira essas crianças do serviço social, faz um acordo justo para as crianças, bom para os dois, né? E eu acho que o visto acabou, né? O certo, na real da vida, é a Débora parar de fingir que ela tem medo de mim. Porque ela coloca na própria cabeça dela que ela tem um medo, que ela não quer falar comigo na vida. Que não existe, não existe. Né? Tanto que eu fui no Walmart do lado dela para mostrar às crianças para ela poder falar. Porque ela fez tanta coisa. Tu sabe, quando tu faz uma coisa errada, a tua consciência pesa demais. Então, ela tem tanto peso de consciência que ela botou na cabeça dela que eu vou fazer alguma coisa ruim para ela. Mas não, eu só quero que ela tenha noção, divida a guarda, se ela estiver bem psicologicamente, a gente possa decidir até dos vistos como é que vai ser, porque hoje em dia a gente não sabe nem como é que vai ser, e eu, pelo bem dos meus filhos, eu pai, eu peço para o consulado, peço para o Itamaraty, peço para todo mundo, fantástico, todo mundo, voltem meus filhos para Porto Alegre, recomeçamos as vidas em Porto Alegre, e sejamos felizes, pelo bem das crianças, deixa os filhos na avó, deixa os filhos na tia, né? Cada um faz a sua vida de novo, não vai se falar, não tem problema, mas respeito,
né? Aquele respeito básico de oi, tudo bem? Ó, hoje eu vou ficar com os teus filhos, vai ficar contigo, o Thiago e a Valentina vai ficar contigo, hoje vai ficar comigo. É o óbvio, é o que eu vou falar na próxima corte. Porque é isso que eu quero. Meu Deus, eu quero ver meus filhos no serviço social. Jamais, eu quero que acabe isso aí. Eu já fui no Fantástico para isso, agora estou contigo, te pedindo também ajuda. Para, se alguém conseguir tirar essas crianças daqui, se a gente, infelizmente, tiver que ficar aqui e as crianças tiver que ficar passando por isso, não, pelo amor de Deus, o governo intervenha, né, o Itamaraty, Relações Públicas Exterior, pelo amor de Deus, tira essas crianças daqui. Porque não tem eles que sofrer por erros de adultos, então. Né? Eu falo que é erros dela, com certeza, e ela fala que é meu, então, para os erros dos adultos. Não pode as crianças sofrer. Tem vó, tem mãe, todo mundo chorando em Porto Alegre. Tu não tem noção quanto a gente chora, cara. Hoje eu consigo falar muito bem, faz 3, 4 meses isso aí. Mas o que a gente sofreu quando a gente via elas felizes fazendo esse negócio que eles fizeram, e a gente chorava e nós queríamos falar com as crianças, não podia. E aí, quando chegaram aqui, as crianças foram para o serviço social e nós chorava de noite, e todo mundo chorava. Tá todo mundo mal, tá todo mundo mal, não tem um bem essa história. E é o agravante maior para a Débora é isso. Ela, na internet, parece muito bem. Posta alegria, posta felicidade, posta curtindo a vida dela com a nova companheira. E isso é muito legal para ela, ok? Mas primeiro tira essas crianças do serviço social, depois continua a vida boa. Eu acho que isso está errado. Isso aí, Independente, assim, independente de quem está errado na história, não cabe a nós julgar, não interessa, inclusive. Agora, o que interessa é que essas crianças não sofram, né? Então, assim, que essa história se resolva da melhor maneira possível mesmo, não, né? Foi o que eu postei no Instagram ali, na minha foto. Independente de julgamentos, nós vamos decidir no tribunal isso. É um juiz que vai decidir se eu agredi, se eu não agredi, se ela roubou, se ela não roubou. Se ela raptou, se ela não raptou. É que o dela é mais que fraudou e falsificou. É um juiz. Mas as crianças não podem sofrer nesse meio aí. Então quer dizer que dela vai presa, porque provavelmente ela vai, ela tem muitas condições de presa e ficar presa. E aí meu filho, porque ela disse que eu posso fazer mal para ele, eles vão deixar meu filho numa custódia do governo, porque eu tô solto, ela tá presa, sabe? Não existe. Não, e o que é mais assustador é esse risco de ir para adoção, né? Não, isso não existe. Isso eu não quero que seja 1%. Eu quero essas crianças longe, então eu faço tudo o que tiver que fazer para tirar essas crianças do serviço social, pelo bem dos meus filhos, pelo amor maior que eu sinto por eles, entendeu? Eu, inclusive, mandei tudo isso, fiz tudo isso aí, porque eu tenho certeza que eu não tenho culpa. Se eu tivesse, eu não chamaria o maior canal do nosso país, tu sabe, que é a Globo. Por que tu acha que eu chamaria o maior canal se eu ia me expor? Você que contactou, Fui eu que chamei, fui eu que mandei um e-mail para um... Eu estou tentando contato já faz tempo com blogueiros, com todo mundo. Até que um me conseguiu, né? O contato dele, eu não vou citar, de repente ele gosta ou não, eu não vou citar. Mas muito querido, o cara é um espetacular, um anjo, né? Porque ele sentiu a dor que eu estava sentindo e ele, sem me julgar, né? Sem nada de julgamento, né? Ele simplesmente me conseguiu o contato do cara da Globo. E aí, nesse contato, ele simplesmente me ouve, eu mando meus e-mails do Itamaraty, e ele já manda Nova York falar comigo, e em 1, 2, 3 dias já estava a reportagem aqui. Tudo tentando tirar essas crianças daqui. A reportagem baseada também em tentar tirar essas crianças daqui. E é isso, Itamaraty, pelo amor de Deus, estão me ouvindo aí. Uma pergunta interessante, assim, quando você me falou da matéria do Fantástico, você falou que você achou, você não gostou muito. Sim. Não, porque eles não contaram essas histórias todas, né? Essa parte que daí elas pegam dinheiro e ficam curtindo a vida, enquanto eu tenho que passar dificuldade aqui. O plano bem desenvolvido e de querer ficar com as crianças a qualquer custo, enquanto eu não tenho condições de lutar, no mínimo igualdade aqui. Tanto que eu falo isso, pelo amor de Deus. Aí tu vê uma pessoa com esse montante absurdo que está na mão e o outro tendo que lavar vidro para poder pagar o aluguel, e tu não tem como... É muito, muito disparelho. Aí como é que eu vou conseguir brigar por uma guarda se daqui a pouco eu vou ter que alugar um apartamentinho com 3, 4 morando? Nenhum juiz vai dar. Tudo isso influencia do juiz decidir. Mas tu não tem condições financeiras de ficar com teus filhos? Sim, não tenho, mas por causa disso. Mas isso aí é criminal. Não tem nada a ver hoje. Hoje ela tem condições e ela vai ganhar. Tá errado. Tá errado, tem que ser tudo levado em consideração. E eles não estão levando. Eles estão levando só que eles acham que as crianças se sentem bem com ela, se sentem bem comigo, ok, vamos julgar dessa parte. Mas aí, se tu começa a olhar que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho isso, aquilo, é disparelho. Então, essa parte da própria frieza, de mandar mensagem rindo, eles não botaram muita coisa, né?
E muito isso eu acho complicado. errado. Isso é errado. Eles tentaram resolver pelo lado das crianças, eu concordo com eles. Mas... assim, não querendo defender, mas já defendendo o Fantástico assim, o espaço é muito curto, né? Então eles É, tiveram que fazer tudo detalhado, toda a história em 7 minutos. Então por isso que eu fiz questão mesmo de trazer você aqui, porque assim, vamos não tem falar. tempo. Assim, o nosso vídeo geralmente tem um tempo também específico, Claro, mas claro. hoje não teve tempo. Hoje, ó, foi o vídeo inteiro assim, porque realmente para você contar a história no seu tempo, a sua versão da história no seu tempo, né, no seu ritmo. Então, assim, eu achei importante, praticamente sem corte aqui. A gente teve corte técnico aqui no Sim, nosso vídeo, só mas uma a travadinha. história tá fluindo sem corte mesmo. Porque Porque justamente para é ter, né, para complicado. poder contar, para a gente saber em detalhes o que está acontecendo, né? É esse todo o detalhe. Eu acho que eu estou muito desfavorecido e eu provo facilmente, e todo mundo sabe, né? Por mais que ela fale que não, que nem ela falou que não assinou a carta, está provado que assinou, porque é óbvio que ela vai chegar no YouTube nem no Fantástico e dizer sim, eu sou culpado. Isso é meio óbvio, né? Mas esquece tudo, que nem eu falo, esquece julgamentos, tudo o tribunal vai decidir. Né? A ideia é essa, assim, É, esquecer e tentar fazer um acordo, vocês dois, para o melhor para as crianças, né? melhor Acho que é criança, basicamente isso. entendeu? O futuro deles está em jogo, entendeu? Esse golpe, esse absurdo que ela fez, ela não. É isso que eu fico assim. Todo mundo fica, a família inteira fica pensando. Por que tu não pensou nas crianças antes de pensar em dinheiro, antes de pensar em assumir um relacionamento, qualquer coisa? Não sei o que passou na cabeça dela, mas eu acredito que foi o dinheiro, né? E a gente imagina que esse negócio de ficar com a guarda, desligar os telefones, ela coordenar, porque ela sempre gostou de coordenar sempre as crianças. Por exemplo, eu ficava no Brasil indo e voltando, ela ficava com as crianças sempre, sabe? Ela decidia quem é. Então ela quer continuar isso, e aí, já que ela fez tanta coisa errada, eu no Brasil e ela aqui, eu não conseguiria recuperar dinheiro, nem meus filhos, que é o pior. E aí, avô, tio, minha mãe, sabe, todo mundo ali, acabou. Não vai conseguir ver as crianças nunca mais. Vai ser como ela fazia. Ela liga os telefones, um dia, se tu quiser, tu liga e vem atrás. Isso está errado. Quando meu irmão morreu, foi tão triste isso, o ano passado. Eu vou dizer aqui, foi uma coisa que eu sinto até hoje. O Tiago, ele chegou para a Débora e falou: teu irmão, era teu irmão? Tipo, eu achei que era o tio gordinho, chamava que era só gordinho, não porque era o tio de verdade. Nossa, aquilo aí me senti mal, porque a Débora não abria a porta para ninguém. Então eu fui muito errado, eu deixei ela fazer tudo e muito apaixonado, muito cego, ela me controlava completamente. Quando ela pega na minha mão e fala assim, vai lá vender tudo e tal, a gente vai precisar do dinheiro. E eu falava para ela, não, mas essa daí eu não quero mais vender, talvez eu vou dar para a mãe. Então ela fala, não, a gente vai precisar. Isso, ela faz um apelo tão grande para eu vender, para ela sacar tudo, sabe? É uma maldade tão grande, tão grande. E aí envolve as crianças, e aí vai tudo, porque envolve as crianças, acabou. E aí, meu Deus, daí tu sabe que um pai, quebrado ou não, É muito faz de complicado. tudo. É Não, uma, daí é tu uma faz de história tudo. muito complicada. Não, tu faz de tudo, daí tu pira, tu lava vidro, tu vai na polícia todo dia, tu faz o que tiver que fazer para Você tirar um está pedaço. fazendo agora, você está recorrendo para o subemprego mesmo. Subemprego, completamente. Completamente Você tentou subemprego. procurar alguma outra coisa? Como é que foi Não a coisa consigo, é mais? muito difícil para mim com a língua, né? E isso que também as amigas dela falaram para ela, pelo amor de Deus, isso vai ser desumano. Não interessa que é crime, é desumano, 12 anos com a pessoa, tu tirar todo o capital da pessoa, né? Acabar com a vida financeira da pessoa. E a fazer a pessoa se submeter a isso enquanto tu tá em hotel 5 estrelas, sabe? Curtindo o teu novo relacionamento e postando na internet isso, sabe? É tudo errado, é tudo errado. É uma maldade extrema, entendeu? É uma maldade É extrema. complicado, E não. pelo bem das crianças, gente, só isso. Pelo amor de Deus, tirem meus filhos do serviço social. Eu sei que eu sou um pai bom, todo mundo me conhece, sabe? Eu quero só ficar com meus filhos. Se ela estiver bem, psicologicamente, que não dá para entender se ela está ou não, porque uma pessoa fria que está fazendo o que ela está fazendo é muito difícil. Mas, enfim, se ela estiver bem, é bom para as crianças ficar com a guarda compartilhada pro resto da vida. É assim que tem que ser. E eu quero só morar e ter condições de conversar com ela no futuro para a gente decidir também o melhor para as crianças. Porque o que ela fez, essa decisão que ela fez de ter chamado a polícia para me acusar de um monte de coisa que não aconteceu e ter pegado esse dinheiro todo, essa loucura toda, tirar as crianças das aulas, ela destruiu o futuro dos nossos filhos também. Porque acabou os vistos americanos e canadenses. Acabou do Canadá, acabou nos Estados Unidos. É meio interligado aqui a coisa. Sabe, né? Provavelmente. Eu já conversei com um detetive nos Estados Unidos. É batata. Acabou aqui, lá acabou também. Realmente, tudo. Não, até porque o detetive dos Estados Unidos também participou do rato, então ele sabe tudo que está acontecendo. Não, e a lei é tudo comunicado, assim, Então, eles se comunicam. gente,
Se ela realmente tinha essa grande sonho de ficar aqui, as crianças virarem um dia isso e tal, canadense, americano, acabou. Né? Mas eu não acho que prejudica meus filhos isso. Não acho. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma família, graças a Deus, bem boa, que pode dar um suporte bom para as crianças. Nós vamos colocar, eu vou trabalhar como sempre trabalhei, né? Já tenho até ofertas de novo, meus amigos que me ligaram depois do Fantástico, né? Vamos recomeçar, e eu boto meus filhos no melhor colégio de Porto Alegre, onde eles sempre estudaram. Eu vou, nem que eu não tenha carro, não tenha nada, mas eu trabalho por eles e boto eles no melhor colégio, vou dar o mesmo amor que eu sempre dei. E avó, avô, tio, tia vão dar também. Tem Arambaré inteiro querendo as crianças de volta, que eles estão do interior lá. Todo mundo quer fazer um churrasco lá torcendo. Por que deixar aqui, isolado num país, sem nenhum familiar? Não dá. É complicado. Como está sendo a repercussão depois do Fantástico? A gente está gravando, a gente tá gravando no dia seguinte do Fantástico, então não deve muito tempo, né? Mas como que está sendo? Não, está sendo legal. Eu acredito que foi boa. Né? Claro, eu me senti prejudicado, ok, normal. Mas o interessante disso aí é as crianças. E pelas crianças, eu já recebi mensagem de Instagram de gente de outras emissoras, outras pessoas. A gente conseguiu falar com o pessoal que é cônsul, que é isso, que é aquilo, sabe? O próprio consulado nunca entrou em contato comigo, começou a entrar para querer receber mais. Né? Óbvio que tem aquela pressão agora do governo, né? E eu acho que o governo, qualquer pessoa que tenha noção, sabe que o melhor não é a gente ficar aqui mais. Por mais que seja um país maravilhoso, aquela coisa toda, as vantagens, hoje, nessa situação instável de visto, eu para mim, é completamente, não quero ficar, não tenho, para mim é muito pior, é muito mais estável ainda. Sim. É muito melhor para as crianças voltar. E Porto Alegre está orando todo dia. Minha mãe está fazendo promessa, vão no Padre Reus, não sei se tu conhece Porto Alegre, lá tem, tem o Padre Reus perto, lá em São Leopoldo, acho que é São Leopoldo, né? E eles vão lá, fazem promessa que tem as crianças perto. Só isso. É assim, não adianta. Bom, André, assim, eu acho que o pessoal conseguiu entender muito bem a sua história. Assim, quem de repente quiser ajudar o André, até na parte de fora advogado, né, aí na área, quiser ajudar o André, acho que ajudar para as crianças saírem do serviço social. Né? Eu tenho não só o André, né? O André e a né? Débora também, né? Até estou oferecendo, já falei, mas refalo aqui. Estou oferecendo também, eu tenho que oferecer também espaço para a Débora também, claro. né? Contar a versão dela da história. Todas as histórias tem várias versões, né? Assim, independente disso, a gente vê que o André, o objetivo dele é resolver essa situação, né? Tá claro aqui, a gente percebe pela conversa que ele quer. O que ele quer é resolver a situação, né, André? Que a gente está percebendo, claramente. Assim. Não foi que nem eu falo. Se eu tivesse algum pingo de culpa e se eu tivesse algum pingo de medo de alguém ou de algum erro que eu cometi, eu não teria chamado o Fantástico, gente. Né? Ia repercutir em todo o país, como está repercutindo. Eu só quero... Independente do que aconteceu. Não, mas independente do que aconteceu, beleza, vai ser apurado, enfim. Mas a situação tem que ser resolvida pelas crianças, né? Claro, pelas crianças. Precisa ser resolvido. Pelo amor de Deus. E eu não quero ser injustiçado. E isso também é um grande ponto que eu sempre levanto quando eu mando e-mails para todo mundo. Injustiçado e ela ganhar a guarda só porque ela é mulher e porque realmente tem mulheres que sofrem isso e aquilo. Não, né? Não, pelo amor de Deus, se acontecer isso, né, eu vou continuar mandando e-mails porque vai continuar na luta. Claro, porque eu não vou perder meus filhos, ainda mais por uma injustiça, né? Então, perder já eles já seria um absurdo, uma separação de só ter visitas e tal. E imagina por uma injustiça, por dizer que eu poderia ser ruim para eles, coisa que todo mundo me conhece. Pô, amigos meus que não me ligavam há anos, me ligando, chorando, dizendo, pô, eu te conheço há anos, pelo amor de Deus, eu sei o pai que tu é. Como é que tu não pode ficar com teus filhos? Só que aqui no Canadá ninguém me conhece. Ninguém conhece. E aí ela falou o que ela quis falar, o Canadá, opa, pode ser verdade. É a palavra de um contra o outro, né? É complicado. É muito complicado, é muito complicado. Obrigado. Bom, é isso, André. Queria agradecer. Assim, foi um vídeo completamente diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal, muito maior. André, seu maior vídeo que a gente fez aqui no canal, inclusive. Entrou para a história. Mas, assim, eu achei importante mesmo. Achei importante. Foi um depoimento de vida, foi uma história de vida e um drama que o André está vivendo, que eu acho que precisava ser compartilhado aqui. Quem puder ajudar, dá uma força pela história, pelo caso mesmo, pelas crianças, pensando nas crianças, principalmente, né? Se quiser botar minha arroba do Instagram lá, tem todas as minhas fotos que eu estou postando nas crianças. Quer passar aí algum contato aí? O que você quer? Fica à vontade. Não, beleza. O meu nome é Deco Martins 86. Deco Martins 86 no Instagram, né?
Deco, D-E-C-O. Martins, 86 no Instagram. 86. Né? E ali eu estou postando, a família toda da Débora também postando para tentar Volta Gordinhos, que é a hashtag que a gente está usando. Volta Gordinhos, que é para voltar para Porto Alegre, junto da família. Tá. Então, tu consegue me achar ali e mandar mensagem tranquilamente. Então, quem quiser entrar em contato com o Dé, puder ajudar de alguma maneira, ajudar nessa situação, quiser algum apoio, qualquer apoio vai ser bem-vindo, né, André? Com certeza. Obrigado, meu querido. Valeu mesmo. É isso, queria agradecer, André. E, de novo, repetindo aqui, para não dizer que a gente é tendencioso, sem juízo de valores, para a Débora, o espaço também está aberto. É só entrar em contato com a gente, que o espaço está aberto para você também. Você também tem direito, né? É isso? Beleza. Obrigado, querido. Obrigado, pessoal. Quem estiver assistindo aí, dá um like pra gente e se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Valeu, até a próxima.